Bom dia pessoal que está nos assistindo da Web TV L10, satisfação enorme, eu mais uma vez, Maílson Lopes, juntamente com meu brother Newton Oliveira, para a narração desse baita jogo de futebol, Guarani versus Real, Real versus Guarani, os dois times, já Newton fala como que foi na primeira rodada, a gente já está aqui pronto, preparado para poder narrar esse jogo. Newton, aquele bom dia mais uma vez, meu amigo, e o que esperar de Guarani versus Real, Newton? Bom dia, Maílson Lopes, um bom dia para todos que estão conectados com a gente via YouTube, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Maílson é um grupo que já estava embolado com esse empate no jogo anterior, continua bem disputado. Na primeira rodada, a equipe do Real empatou com o Real Tigre e a equipe do Guarani venceu o Gaspar por 2-0, ou seja, o Guarani conseguiu vencer no primeiro jogo e dormiu pelo menos a primeira rodada na primeira liderança, na liderança no primeiro lugar do grupo. Com esse empate inicial, o Guarani ainda se manteve na liderança, porém faz um jogo importante, um jogo difícil contra essa forte equipe do Real, que vem querendo vencer o jogo e praticamente colocar uma mão na classificação. O Guarani vai querer também ganhar o jogo para matematicamente garantir a sua vaga, né? Ou então um empate também que deixaria não matematicamente classificado, mas em situação bem confortável no campeonato. Newton, você que está por dentro aí dos panoramas aí, deixa eu te fazer uma pergunta. O Real, se perder essa partida para o Guarani, já está eliminado matematicamente ou ainda tem chance? Não. Como todos pontuaram, todos têm chance ainda para a última rodada, independente do resultado. Pronto, eu vou pedir imagens já do campo para o nosso VMix. Pronto, você já tem belas imagens do campo, aqui do Quinto Ruralzão da comunidade da Lagoa d'Água dos Costas, e como eu sempre digo, é muita felicidade estarmos aqui, poder participar dessa festa, poder transmitir para você as melhores imagens. Nesse jogo, fica na narração minha aqui do Maílson Lopes, e os comentários precisos e preciosos do Newton Oliveira, e na nossa câmera, com certeza ele de novo, o gigante Túlio, que à tarde vai estar aí desfilando, pegando no gol pela equipe do Bahia. Já a gente volta em definitivo, Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Ô, Mar. Peraí. A linha placa. Vamos ver. O massagista já tá aí, pô, qualquer coisa. O massagista já tá aí, pô, qualquer coisa. Obrigado, Pierre Augusto.
Tem problema não. Tá atrapalhando a gente aqui? Peraí. A gente é feio, senão não. Foca pra ver se não pega, Júlio. Ele deixou e piorou. Peraí. Agora não precisa mais não, pô. Vai rápido. Voltamos em definitivo para esse baita jogo Guarani versus Real. Já está posicionado Mateuzinho para começar esse jogo. E o juizão olhou para um lado, para o outro. Tá tudo bem, goleiro? Sim, tá. Vamos começar. Preparado, Real preparado. Guarani, boa sorte às duas equipes, boa sorte de arbitragem, boa sorte para nós aqui também. Rolou a bola aqui no quinto Ruralzão da Lagoa d'Água dos Costas. Quem saiu com a bola foi a equipe da casa. O Guarani é o Dedê tocando na zaga para o Alex. O Alex está com ela, segura, vai devolver para o Dedê. Aqui já tem marcação do Real, saiu tocando, tocou errado. Sobrou para o número 8, o Thiaguinho já, Maciel já faz aquela trombradinha e já sabe que foi falta, parou. E o juizão já marca muito próximo do lance, o juizão Haroldo. E tem falta para a equipe do Real. Quem vai cobrar é o Thiaguinho. Já Nilton vai dar aquela observada nas peças, na movimentação, o que dizer. Vamos lá. Thiaguinho tá com ela, pode alçar essa bola na área, a bola pode ser perigosa. Isso é bola perigosa, olha só, e Daniel sozinho. Rapaz, a zaga para, o Daniel chega só, se ele acerta aquela casquinha, Nilton, poderia ser lance de gol. Ia levar um perigo imenso aí pro goleirão Natan, né, Maílson? Que a bola foi, inclusive no primeiro momento aí, já levou perigo aí a equipe do Real. Observando aí que a equipe do Guarani bastante modificada em relação ao jogo de estreia, né? Já ia te pedir para dar essa pincelada, né? Hoje, por exemplo, os dois laterais que jogou inicialmente não estão hoje no jogo. O zagueiro Clériston, também o esquerdinho que começou de titular hoje está no banco. Olha só, a bola na área, pode ser perigo mais uma vez. Olha só, o Daniel dominou bem, tocou para trás, vai chegar ali o jogador do Real, não chegou, Maciel, muito bem, um pitbullzinho, Maciel. Saiu tocando com longe, já Nilton termina. Olha só, o Dedê tocou errado. Nilton, seja enfático, quais peças que mudaram do primeiro jogo para o segundo jogo aí da equipe do Guarani, Nilton? Maílson, na linha de defesa são 3 jogadores aí que não jogaram o primeiro jogo, viu? Que no caso são os 2 laterais, o Eric, né? O Eric de Tum falado, que é o Eric Patrick, e o lateral Duzin, que não estão no jogo hoje. Tá aí César e tá... Olha só, o Real chegou mais uma vez com chance. Enquanto a gente tenta falar aqui, o Real já atacou 3 vezes em menos de 2 minutos, Nilton. O time do Real chegou com vontade de ser feliz nesse jogo, viu? Nilton. Nilton, pode prosseguir, Nilton, os jogadores que mudaram. Então, aí a linha de defesa do Guarani bastante diferente. Hoje também o esquerdinho que começou como titular e entrou hoje o Wellison, que fez uma ótima final de partida, né? Quando ele entrou no segundo tempo. Foi muito bem no jogo aí. O Léo, que lá de Curralinho, e hoje está jogando para a equipe
do Guarani aqui no Ruralzão. Nilton, o esquerdinho, como você comentou, não tá jogando, mas ele veio pra partida? Não sei essa informação, viu, Não Maílson? sabe? Tá, Não. então tá. Acabou não observando no momento da Sim, foto, né? muita correria. Beleza, beleza. Vocês de casa, a gente agradece demais a audiência de vocês. A gente pede que vocês compartilhem esse link para que possamos chegar mais longe ainda em mais casas. Esse domingão maravilhoso. Um domingo saudável, né, Nilton? Um domingo aconchegante, apesar da quentura que está, mas tá bom. Graças a Deus. Todo mundo com saúde, tá aqui, estamos fazendo festa, né? Isso, futebol é uma festa, né, Maílson? É um momento de rever amigos, de ver aí conhecidos. Então, assim, é um momento que a gente aproveita para trocar aquela ideia. Por isso que, às vezes, eu condeno um ambiente pesado em futebol. Você vem um dia para esparecer aqui, chega o cara com uma prosa ruim danada aqui, aí você fala, rapaz, vamos viver, cara. Ô, meu câmera, alguém comentou, Maílson, a transmissão está embaçada. Veja aí se tem alguma coisa na câmera ou se foi só um momento que teve isso, né? O brilho, veja aí pra gente. Então tá bom, o Edivan já foi ajeitado aí. Só passa pra gente o feedback e se foi solucionado o problema, viu? O Nilton, o Raí tá perguntando se o Isaías está no jogo. Como titular, não, viu? Só se for no banco de reserva, viu, Maílson? Vamos lá, agora o Guarani começa a passar do meio de campo, né? Já começa a se ajeitar no jogo. Quem tá na bola é o Coutinho, tem falta que favorece a equipe do Guarani. Maciel que cobrou, essa bola é perigosa, vai quicar no meio da área. Tira de cabeça lá o zagueirão da equipe do Real. Olha só, o Maciel chegou, o Maciel não alisa não, quis dar petecada, já é a segunda falta do Maciel, agora com a solo, o juiz dá lance perigoso em 2 lances. O Web TV 10 mostrando a região para o mundo, olha só o Edivan, voltou ao normal e tá top. Isso que é bom, né, Nilton? Voltou ao normal e está top. Exatamente, vamos lá. Olha o Adilson dizendo tudo normal, segue o jogo. Segue a transmissão, né, isso aí, Adilson. Adilson ontem jogou no estádio, rapaz, jogou bem. Olha só, bola pra frente, Adilson, né? Coutinho entrou com vontade, vai ficar no meio com o Dé, número 5, Dé. É o Devein, né, Maílson? Devein, joga muito. Olha só, girou aqui com o Dedê. Opa! Vai tomar amarelo, Nilton. A bola aqui. Falta pra amarelo, né, Maílson? Antijogo. Eu não entendi que o Dedê esqueceu que tá jogando um jogo sério, um jogo valendo. Rapaz. Amarelou pra um lateral com 4 minutos, não é bom, né? Semana passada, o jogador do Real Tigre, retrasado, o Maurício, tomou um amarelo no finalzinho, foi expulso. Exatamente. É chamado antijogo, é cartão amarelo bem aplicado, Maílson. Alô, Gaek, primeiro jogo 1-1, Gaek. Abraço também o Gaek da Botuporanete, juntamente com Adilson Rafinha. Rafinha da Botuporanete, aquele abraço. Vamos lá, tá dizendo aqui, primeiro pau, ó, o Thiaguinho, posicionado. Na barreira só tem o Eric. E tem uma briga lá na área do Breno com o Daniel. Olha só, essa bola vai na área, perigosa. O Alexandro cabeceou para o lado. Vai ficar com o Dedê, que agora não pode mais colocar a mão na bola. Não saiu, chutou pro meio. Vai quicar. Vale destacar que o Guarani hoje tá, olha só. O Deveinho chegou esbaçando. Pode falar, O Nilton. Guarani tem uma zaga hoje em estatura baixa, porém com jogadores com boa impulsão, né? Boa impulsão e muita experiência, muito rodados, né, Nilton? Olha só, o Eric brigou aqui com o lateral que favorece a equipe do Guarani. Lateral. Olha só, lateral cobrado, vai ficar lá na frente. Já vocês me lembram os nomes desses jogadores. 19, Guarani, carregou, jogou pro meio. Ele é bom de bola, ele fez um gol no jogo passado. Tocou com o Maciel no meio. Isso, olha só, César Roque não jogou no jogo passado, já tá jogando hoje. Fez tabela com o Luan, não ficou boa. Mateuzinho jogou no meio, ó, o 19, fez um 2, sobrou o Mateuzinho, tira o Dé, já da perninha. Olha só, esse 19 é bom, tocou Maciel, bateu de fora em cima do Thiaguinho. Vai ficar lá com o Luan Araújo. O Luan Araújo tá chuveirou na área pra quem? Pro Mateuzinho, tudo normal, disse lá o Bandeira. Tocou atrás pro César Roque, vai chuveirar, que bola perigosa nas mãos do goleiro do Real. Já vocês vão me passando os nomes aí, que tem jogadores novos que eu não conheço. Tiro de meta já foi cobrado, o Daniel brigou, Coutinho cabeceou, vai ficar aqui em cima com esse mesmo 99 eu não conheço. Olha só. Esse Túlio, por favor, não atrapalha a minha narração. Olha só, o Dedê tocou no meio, Maciel, tá de capitão, tem moral esse Pitbull M21. Jogou, fez um 2 com o Eric, não, bem marcado o Eric pro lateral, vai chegar aqui o João Vitor. O Eric chega pisando, não fica, ficou com o Luan, número 10. O Luan é o 10, pegou no braço, professor. Muito bem. Por isso que tem que ter um Bandeira ligado. O juiz não viu, o Bandeira viu nos braços. É falta que favorece a equipe do Guarani. O Deveinho entrou a milhão no jogo, Dilton. Ó, Nilton, eu tô ouvindo a voz do Gordo gritando aqui. Vai, Guarani!
Vamos lá, quem tá com a bola agora é o Luan, número 10. Essa bola é perigosa também. O Luan pega muito bem na bola. Olha só, o goleiro deixou soltar. Cadê a segunda bola? Newton, essa bola tem que ter aquele cara confiando nesse rebote, Newton. Isso pode se deliciar com o cafezinho, Newton. Cafezinho, diga de passagem, né? Do Riquelme, Roberto e Flávia, é isso? Pronto, muito bom. Cafezinho. Pronto, foi o segundo tempo do café, rapaz. Não dá nem pra falar, viu? Olha só essa bola do Maciel pro Mateuzinho, é perigosa. O número 4 não tirou bem, não. Vai ficar lá com 18. Ele não tira essa 18 por nada, o Mateuzinho. É lateral que favorece a equipe do Guarani. Opa, tirou a bola da mão do jogador. Verdade, as duas equipes bem desfalcadas no Real, mas a gente destaca aqui o Isaías e o Jânio, né? Faz muitas Eram os caras do meio campo aí, bem diferentes das equipes. É isso, não é um campeonato que pode escrever 30 jogadores, às vezes nem todos podem vir, né, Maílson? Exato. O Vanilton dizendo, passei os nomes aí, Maílson, mas passou pra onde, meu amigo? Me ajuda. Será que foi no zap do Maílson aí? Eu não tenho, não sei, eu não tô sabendo quem é o Vanilton ainda. Vamos lá, tocou César Roque, jogou no meio da área, Thiaguinho tira. O Guarani começou meio sonolento, mas acordou no jogo, viu, Maílson? Exato, eu já ia Olha só, o Eric brigou com 2, o Eric é muito brigador. Olha o zagueiro André, opa, tentou dar um boné, deu 1, 2, 3, empurrou pra lá, pra cá. Falta de ataque, Newton. Maílson, o juiz marcou a falta ali de ataque do Eric, camisa número 9 do Guarani. Eu não sei se foi toque de mão ou se foi algum empurrão, viu, Maílson? Não deu pra perceber. Foi o contato. Alô, Cacau Silva, lá em Campo Limpo Paulista. É, o meu tio Zezinho mora aí. O pessoal mora em Campo Limpo Paulista. O pessoal de Jundiaí também, muitos parentes nossos, a família Meira que mora aí. O pessoal de Milu também, muita gente lá. Aquele abraço, Cacau Silva, obrigado pela audiência sua, tá? Juan Diego também tá assistindo a gente. Maílson, estamos de quase 160 pessoas. Eu acho que a gente vai chegar no 200 desse jogo, viu? Eu preciso do 210. Vamos lá. Maciel, cabeceou pra frente. Eric, brigou. Thiaguinho, ganhou no corpo. Ficou com o 19. Lembra o nome dele pra mim, Nilton? É o Léo. Léo? Isso, gosta de ser chamado de Léo, né? Pronto. Olha só essa bola, o 19, 99. Que isso, a zaga do Guarani deu bobeira porque quem estava impedido foi o jogador lá embaixo, que em cima era o Daniel. Exatamente, o jogador estava em posição normal e não se atentou, quase levou perigo. Vamos lá. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Estamos aí com apenas 9 minutos do primeiro tempo e a bola está rolando. Real tá de branco, o Guarani tá de verde e preto. Tradicional uniforme branco do Real, né? Muito bonito. Se assemelhando com o Real Madrid, lá da Espanha. Olha só, o jovem Breno tocou para lateral. O Breno foi o melhor da partida no jogo passado do Guarani. Tocou, Luan, fez tabela com o Breno. Vai ter que se livrar da bola. Isso, tira de qualquer jeito. Fez o simples, né, Maílson? Sai do perigo. O Eric muito forte fisicamente, ganhou de novo. O Eric muito bem marcado aí pelo zagueirão, camisa número 3, que não me recordo o nome dele, viu, Maílson? É o André? É o André, zagueirão e tradicional zagueiro do Real. É o Deva mais o Eric desde o começo do jogo. Depois você observa, viu? Depois você os dois fortes fisicamente, né? Vai ter uma briga boa. Vai sim, vamos lá. Olha só, o André zagueirão tá com a bola, vai pegar essa bola, vai jogar na área. É, bola perigosa. Quem vai subir nela? Subiu o Maciel. O pitbullzinho enraivado Maciel. Ficou com o Léo no meio de campo, não vai ficar com o Dé. O Dé velhinho tocou lá embaixo. É o Dé velhinho que não é tão velho, viu? Apesar dos seus cabelos grisalhos. Só os cabelos brancos. Olha só, o Mateuzinho ganhou dele, hein? Mateuzinho ganhou, esperou mexer. Quem fez foi o Breno. O Breno é volante, mas sabe jogar no ataque. Ficou caído o Dé. Agora o Luel tá com ela, levantou a cabeça, gira tudo. Que tá livre, preferiu jogar lá embaixo. É melhor parar o jogo, professor. Tem jogador caído, viu? Parou o jogo, o Dé tá no chão. O Dé velhinho na disputa ali, pra mim a disputa normal, não houve falta, viu, Maílson? Talvez só o choque. O Edvan tá dizendo aí que no lugar do Jânio tem aí o irmão do Gilson, no Real. Muito bom também. É o 99. Fala o nome dele pra gente aí. Ei, o 99 Álvaro. Olha, mas é bonito esse nome, Álvaro. Álvaro, né? Álvaro, 99. Jogador alto, muito bem, aparentemente em forma, em plena forma física. Né, parece o Luan da Grota, o Rafael da Grota também. Deve ser primo, né, do pessoal da Grota. Vai parecer assim lá na China. Rafael deve estar assistindo. Parece ou não parece, Rafael, com você e seu irmão? Vamos lá, gente. Nós estamos com apenas 11 minutos do primeiro tempo. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Esse que é o segundo jogo do dia. Esse é o quinto Ruralzão da Copa. Olha só, Maciel, que bola bonita. Não passou. Vai ficar com o Léo. Não ficou, vai ficar com o Del. O Del já tá pronto. Lá ele. Vocês me complicam. Vocês me complicam, bicho. Opa, Alexandre ganhou, jogou no meio, ficou com ele. Que jogador esse Alex, viu? Alex. Como joga? Jogou no meio pro Luan. Luan já conhece o campo, espera a bola quicar, pra bola rolar, ficar tranquila. Tocou pro Dedê, o Dedê que tem amarelo, um amarelo meio
né, infantil, mas acontece. Olha só bola o Breno, perigosa, né, aí Maílson? complica a vida do Breno. O Breno esperou, opa, segura, puxa a trava de mão, Breno, segurou, tocou com o Dedê. Dedê fez tabela com o Breno, ganhou um lateral, mas poderia dar Se eu sou o errado. treinador, no mínimo eu ficaria bravo com esse tipo de jogada. A bola tava no meio pra jogar pra frente, voltou a bola com o Breno, que já tava quase em último homem, né, Ô, Maílson? Nilton, o 99, o Gaek tá dizendo que ele parece com o Rafik também, viu? Realmente. Parece, cadê? Ele aqui. O 99 hoje veio Parece aí que todo mundo, né, Nilton? parecendo com muita gente, viu? Ai, cara. Vamos lá, lateral cobrado, olha só, dominou ele, o Álvaro, perdeu o Álvaro. Ele não é o Pedro Álvaro, Álvaro Cabral. Lá é o Álvares, viu? Vamos lá, a bola Já tá teve rolando. no futebol um jogador chamado Álvaro, zagueiro. Ele disputou aí junto com a seleção olímpica uma certa vez, viu? Mas me recordo que tem Álvaro, nome bonito, inclusive, E Maílson. quando falou esse nome Álvaro, eu lembrei do Álvaro Bruno, que é irmão do Osmaí, o nome dele é Álvaro Bruno. Todo mundo chama só de Bruno. Exatamente. Né? Às vezes tem um nome composto, né, Maílson? Quase ninguém sabe. Vamos lá, a bola tá rolando. Quem tá embaixo lá é a equipe do Real. Brigou, o Matezinho ganhou, o Maciel tá com ela, esperou a movimentação. Vai mandar pro Eric. O Eric corre muito. O Eric puxou o braço do André e não ficou. O Eric é aquele jogador que joga, não gosta de contato. Olha só. Opa, chamou no X1. O Matheus tá tá muito longe ali do Eric. O Eric ficou isolado, não fechou ali junto para dar a defesa do Real. Saiu jogando tranquilamente. Quer dizer, né? Eles se complicaram um pouco ali, mas Olha só, Alex, tranquilo, tocou pro Dedê, tranquilo e sereno. Muito participativo também o Breno domina. rapaz, toca o pra moleque trás. com 16 anos que joga que parece um veterano, viu, Maílson? Muito bom de bola Muito esse, tranquilo. Viu? E não tem mídia não fica tirando fotinha toda hora não. Olha só o Eric, tentou fazer o corpo, deu. Luan já viu, é ele, o Léo, ele fez gol. Quicou errado essa bola, sobrou pro Mateuzinho, bateu dali! Nas mãos do goleiro do Real. O jogo que isso é goleiro do Real. Ele não veio no outro jogo, né? Não veio. O titular foi o zagueiro Bar, que não tá aqui hoje, né? Nem como zagueiro, nem como goleiro. Olha só, o Dedê brigou, Breno errou o tapa, Alex tirou lá pro meio, vai quicar, vai ficar com o Maciel Amaral, não, quem cabeceou foi o João Vitor, ficou com o Maciel pisa nela, Maciel que é o cara que carrega esse jogo. Joga muito Maciel, viu? Maciel, viu? E Maciel, hoje, faixa de capitão, né? tá com moral, viu? Olha só, deu, aí Eric, cochilou Cochilou, Eric. o Breno vai colocar na frente, esperou o Dedê passar, não passou, mandou pro Léo, número 19, o Léo que parece muito, já vou falar com que ele parece jogando bola, já vou lembrar, com o Dedê, viu? Parece um pouquinho com o Dedé. Parece. Depois vocês vão falar de corrente, não parece cabelo balançando. Olha só, o Dedé, número 16, carregou na marcação dele o Álvaro, tocou pro Léo. O Léo na marcação chegou, atropelou o número 10. Não, Tudo segue o normal, jogo. tudo normal, Maílson. Mais uma vez, Dedé tá com ela, bateu lá nas mãos do goleiro Du. Essa bola tá queimando Eu na mão estou do sentindo goleiro. o goleiro um pouquinho, já na segunda vez que a bola bate no peito dele e volta. Todo mundo sabe que isso para goleiro não é bom não, viu? Bate no peito. 173 telespectadores simultâneos e a gente agradece demais vocês por estar aí. Lembrando que daqui a pouco, segundo tempo, tem cara da partida, então, mas observe bem o jogo. Olha só que bola boa pro Álvaro, ele é grande, o Alex chegou na marcação, Alex. Que tempo de bola, né, Maílson? Tempo de bola. A bola estava toda pro Álvaro, o Alex veio por trás, conseguiu recuperar ainda. E Olá. olha que a altura, Veio se você por olha... trás lá ele, né? Mas tudo Jogador bem. lá, Olha lá só. dele. Olha só o Deva, o Maciel ia mandar, o Léo atrapalhou um pouco, o Mateuzinho corria, olha só o Luan também tá jogando muita bola, toca aqui embaixo o Maciel, passou lá o César Roque que é o personal trainer lá da Olimpo Fitness em Tanque Novo, né? Tá com moral, o César Roque. Quem tá com a bola agora é o Maciel, brigou no meio, ganhou, Mateuzinho veio buscar, a bola não chega, Tô achando que o Mateuzinho tá saindo muito, viu, ele Maílson? veio buscar, só que ele carrega a bola, cola no pé dele. Esse homem é uma piaba. Olha só, colocou na frente, tirou o Deva. A bola vai ficar aqui na frente. O jogo tá lá e caiu. Tá muito Eu não bom. sei ali qual o posicionamento, se o Mateuzinho hoje tá de meia ou se é o Léo. Eu não consegui identificar ainda. Dedê tocou, Luan, número 10. Cabeça erguida, cabeça pensante. Tocou pro Breno. Olha só o Breno, foi puxado, ficou com a bola. Dedê, 16, tocou atrás. Luan, eles ficam aqui triangulando aqui na parte da retaguarda, que isso não é muito legal. O Alex vai ter que se virar como pode. O Alex sabe a hora certa de dar o chutão, né? Olha só o Eric, domínio que bonito, domínio de Almanac. Foi seguro. Foi seguro com os dois braços por trás, lá ele, e o juiz marca a falta, Nilton. Exatamente, falta bem marcada. Tá uma disputa boa ali da zaga com o Eric, né? O Eric é um jogador que consegue proteger muito bem as jogadas e dessa vez arrancou uma falta perigosa para quem tem um Luan de direita ali, viu? Exatamente, já cantaram no meu ouvido aqui que acha que o Luan vai ir bem nesse chute. E tem bola boa, bola perigosa. Se eu sou um bom cobrador de falta, pra mim, nessa jogada, e não tem outra jogada, não for direto pro gol, mas Direto pro gol. minha opinião. Escolhe o primeiro ângulo ainda, que o vento vai ajudar um pouquinho. Não escolhe o segundo, não. Olha só, Maciel, Luan, Maciel. Tem a barreira, tem o Du. Olha só, Luan, pega bem, bateu! Sobrou pro Eric, não, Eric. O goleirão definitivamente não tá confiante, viu, Maílson? Tá confiante e assim, eles não estão ouvindo a gente. Eu falei, tem que ter alguém nessa segunda bola. Olha só, o Mateuzinho deu um boné no
Dé, é o Dé, velho. Dé, como é que é? Dé mesmo, né? O Dé já levou um Isso. chapéu ali, viu? O Matheus é muito rápido, né, Maílson? Às vezes a gente fala assim, levou um boné, mas é que ele é muito veloz, às vezes. E isso faz parte, né, Nilton, do futebol. Claro, é a arte do futebol. Isso. Nilton, olha só, Nilton, você tá aí como comentarista, já percebeu que o goleiro tá soltando, e tá faltando alguém do treinador falar, pô, segunda bola, o goleiro não tá segurando. Força em cima dele, né? A gente vê o seguinte, o goleiro, a gente costuma dizer, a primeira jogada que vem pro goleiro, às vezes define o jogo dele. Entendeu? Que se ele foi bem, ele ganha confiança. Se ele foi mal, ele já fica aqui na cabeça, rapaz, será que toda vez vai acontecer esse mesmo erro? Isso mesmo, Nilton. Esse é o psicológico, a bala, fica afetado. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Tem falta e agora a falta é para a equipe do Real. Uma falta distante, porém pode quicar. Falta perigosa para jogar na área, viu, Maílson? Olha só o lateral. Ele é bom de bola, esse lateral esquerdo. Jogou na hora, disse que bola perigosa. Tira lá o Dedê, não, tira. Agora tira na segunda. Pierre. Olha só, o Léo brigou, a bola é do Guarani. Não, semana passada a gente fez isso, né? É o Nau, bom de bola, gente boa, viu? Vamos lá, olha só o Dedê, cobrou lateral, cobrou pro Eric, o Eric deu uma desviadinha pro Léo, o Léo corre muito. Tá brigando bem aí com a zaga do Real, viu? Até o momento tá muito bem o Eric na partida, vamos ver se aguenta o tempo Ele todo. que, na minha opinião, fez um belo gol, pra mim, o gol mais bonito da partida naquele jogo. Foi muito Um jogo bom. que cortou com a direita e concluiu com a esquerda, acertando o ângulo. Olha só, Eric dominou, acabamos de falar o nome dele, segurou, tocou atrás pro número 16, o Dedê. Dedê vai ter que calçar na área, fez isso, pra quem? Vai chegar no Mateuzinho, o Mateuzinho, lá tá sendo empurrado, não tem como, não tem contato. Faz parte do contato, né? Olha só o Nau, deu de 3 dedos, deu certo, colocou na frente ali o jogador que não me recordo o nome, segurou. O César tá passando apurado ali pra marcar, viu? Olha só o Álvaro, vamos ver se o Álvaro é bom de bola? Vai chamar no X1, bateu nas... Mas o Alex o ali, Alex. meu irmão, fala pra você. Pra mim, é um dos melhores zagueiros na atualidade, na bola, no chão. Dificilmente tá tendo alguém pra brigar com ele, viu, Maílson? Eu achei que o Mateuzinho tinha feito falta ali, mas o Haroldo manda seguir. Mas a bola também continua na posse do Real, né, Maílson? Pronto, olha só o Devo deu aquele chutinho pra frente nas costas do Coutinho. O Daniel é forte fisicamente, segurou, tocou atrás. Lembra o nome desse aí pra mim? Vai bater dali, não precisava desse último toque. É o Gil não precisava desse último toque, Gil. Coutinho com estilo xerifão. Coutinho, que foi isso, Coutinho? Esse deu na força, mas deu certo, conseguiu, viu? ficou, o Mateuzinho tá com ela, vai esperar o Eric passar, não, segurou. Olha só, o Dé e o Thiaguinho, os dois ganharam. Vai Tudo sair normal, jogando. Maílson. Segue o jogo, segundo o Nilton Oliveira. O João Vitor não dominou, ficou com o Dedê vai ganhar na força, colocou na frente o Devo, não, o Devo agora Tudo ganhando no normal. corpo, opa! Falta aí do Dedê no Devo, o Devo que já tomou 2 estilingadas No aí, segundo Nilton. lance aí, se excedeu na força aí o Dedê, o juiz marcou a falta em cima do Deva. Apesar da posse de bola ter ficado com o Real, mas não era uma vantagem expressa, não, o juiz Sim. parou e marcou a falta. 185 telespectadores simultâneos, um abraço a todos vocês. 20 minutos, Maílson. Compartilha o link, 20 minutos, apenas 0 Guarani, 0 Real de tanque novo. Olha só, essa bola chutada pra frente, cabeceou pra quem? Vai ficar lá embaixo com o Gil, brigou, sobrou com o Breno Lessa, segurou, Maciel, deu um totozinho pra frente, vai chegar no Eric, quicou, Eric, matou o André. Olha só, o Eric dominou pra trás, vai chegar o André, não chegou o Devo. Olha, o Eric tá ligado no 299. Conhece muito o campo, né, Maílson? Tocou atrás pro Léo, 19. É Léo mesmo, Nilton? Gosta de ser chamado de Léo, viu, Então, Maílson? pronto. O Léo tocou pro Breno deixou aqui pro Dedê. O Dedê vai tocar no meio pro Luan Araújo, que já passou lá embaixo, o lateral direito, César Roque. É ele mesmo, eu tô cantando a jogada. Tocou esse kick da terra amada. Bola fácil, né, Maílson? Segurou. Tem que estar preparado, conhece o campo, tem que estar preparado para esse tipo de jogada, né, Tocou Maílson? pro Gil, exatamente. Tem que aproveitar o que tem de melhor. Olha, o Coutinho que não jogou no primeiro jogo, hoje tá jogando e tá jogando demais, hein, Nilton? É um bom zagueiro, né, Maílson? Se identifica muito com a camisa do Guarani, quando joga, Se doa, né? com certeza. Olha só, o Léo segurou, Foi puxado seguro pelo ali João o Vitor. Léo, viu? Não marcou o juiz. Deu a vantagem. Exatamente, olha só. Luan tocou no meio, Maciel, Bem no jogo, Luan, viu? E o Maciel demorou para fazer o que tinha que fazer. E chegou, atrapalhou ele lá. O Álvaro trocou no meio, o Dé veinho, tá aí. Número 5, tocou pro número 6 lá, o Nau. O Nau toca para o Gil. Gil segura. Quem chega no Gil? Quem chegou foi o Maciel. Opa, ganhou. Olha o Álvaro, segurou o Álvaro. Na marcação dele, o Breno. Olha, rapaz, que personalidade, né? Muito Tá bom. cobrindo muito bem o César. Pra mim, o César não tá fazendo uma boa partida. Tá deixando muito espaço no lateral direito. Inclusive, o Coutinho já foi a segunda bola que foi cobrir lá. Olha só o Luan, tocou, deixou passar, não chegou nela o Léo. Tocou no meio, pra quem? Agora quem tá com ela aqui é o João Vitor, não. É ele mesmo, tocou pro Daniel. Não chega, Maílson.
Forçou demais. O Daniel, que é forte, é que a bola tem que ser no pé para poder dar aquele... Exatamente. O Daniel é aquele famoso jogador de futebol, aquele de futsal, aquele pivôzão que protege muito bem. Velocidade não é o dele. Olha o comentário do Aparecido. Teve festa aí, o goleiro parece que tá vendo 2 bolas. Lá ele. Quem falou foi o Aparecido, viu? Só tô lendo o comentário dele. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo e o melhor do futebol. O melhor do futebol aqui da nossa região para você. A gente está aí com 20... Quantos, Nilton? Olha para mim. 22, Maílson. 22 minutos do primeiro tempo. Olha só o Daniel. Se ele pega bem de fora da área, jogou no meio. O Breno Lessa tá com ela. Opa! Eita! Daniel deu um chega pra lá no DD ali, hein, Nilton? Falta normal de jogo, viu, Maílson? Não achei falta pra cartão amarelo, não. Não, pra amarelo... Ih, tomou amarelo? Amarelou. Não, acho que amarelo não. Na minha opinião, não era pra cartão. Porém, o juiz que tá próximo do lance, né? Amarelo não precisava. Talvez usou o mesmo critério aí do DD, talvez. O DD foi um antijogo. O DD foi um antijogo, antijogo, né? Eu acho que ele exagerou no amarelo, mas a gente respeita a opinião do professor. Bora lá, a bola já tá rolando, já levantou o Dedê, o Maciel tá com ela, o Dedê ganhou um amarelinho aí, olha só, a favor do time dele, lógico. Vamos lá, o Dedê tá com ela, tocou o Léo tocou no Dedê, pisou na bola aqui, o Dedê sai em lateral, eita! Lateral vai ser cobrado, o Deva tá com ela, tocou, Thiaguinho domina no peito, espera alguém passar, passou lá embaixo, lateral, não, tocou no meio pro Álvaro, o Álvaro quase que deu certo o que ele queria. Olha só o Daniel protege, ele e o Alex, cabeceou, sobrou o Coutinho, tira de qualquer jeito o Coutinho, a bola vai ficar com o Eric, brigou, Daniel não ficou, Luan Araújo tá bem na partida, jogou pro Léo, Breno, Luan, a bola chutada no Luan, vai ficar com o Deva juntamente com o André mesmo, Pierre? Confere pra mim, Pierre. Chutou, olha só o Léo, o Mateuzinho infiltrou, ele viu, ele conhece, jogou, vai dominar no peito, é perigo. O Piaba é bom de bola, errou o toque, sobrou com o Eric, vai ficar lá com o Nau, na marcação do Nau, Breno, perdeu, olha só, mandou. Será que o Gil aguenta correr tudo isso? É maratona isso, Gil, corre demais, o Coutinho na marcação, segurou, na área tem o Daniel, vai tocar no meio, vai pedalar, chamar no X1, chamou o Coutinho, jogou na área, direto pra fora, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo, Nilton Oliveira. É isso aí, Maílson Lopes, o jogador foi pra linha de fundo, fez uma boa jogada, mas na hora de fazer o cruzamento na área, não caprichou e a bola foi direto pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro Natan fazer a cobrança, já cobrado, bola em jogo, vai sair com o zagueirão Alex, Maílson. Lembrando o pessoal que na parte da tarde o jogo que será transmitido será às 15h45, né? Devido a uma desistência, e teremos Bahia versus Sport Tigre. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Quem tá com a bola é o Maciel. Maciel tocou. Mateuzinho tá com ela. Olha só, o Mateuzinho segurou. Mexeu para um lado, para o outro. Tocou o Luan, já viu que o Dedê passando. É muito bom esse time. O Dedê passou, forçou demais. O Luan Araújo, o Dedê não chega. Nesse momento, às 11 horas da manhã, difícil chegar com tanta velocidade. Alô, Cleidson Domingues, obrigado pelo elogio, dizendo assim, transmissão top, rapaziada. Ô, Maílson, nesse momento o juiz vai fazer uma parada para reidratação. A gente também, nesse domingão, é aquele horário que a família começa a se reunir para preparar para o almoço, para botar aquela conversa em dia, né? Para contar aquela resenha. Para todos vocês que estão aí com a TV ligada nesse momento na sala da sua casa, muito obrigado pela audiência, viu? Aproveita, faz uma foto, posta lá no Instagram da Web TV L10, Web_TV_L10, que a gente vai terá o maior prazer em repostar aí o post de vocês, beleza? Fique à vontade, aqui quem manda é vocês. É isso aí, você faça isso, marca lá a Web TV e com certeza a galera... Se quiser marcar Maílson Lopes, Nilton Oliveira. Qual é o seu Instagram? Maílson Lopes Oficial. Maílson Lopes, opa, que moral, oficial. O meu é nilton.oliveira.botuporã. Pra questão de ponto, Nilton. Porque Nilton Oliveira já existem muitos, deu pra diferenciar. Isso é diferente. Agora Maílson Lopes Oficial só existe Só um. tem eu, cara. Rico. Para que essa mania, bicho, porque eu tenho com vergonha. Igor 7. Eu também acho, Igor. Poderia transmitir o jogo no Massa. Eu pedi aqui o meu âncora, mas infelizmente, eu tive uma negativa. Não foi negativa, né? Porque já como esse jogo não estava no script,
Já havia outros compromissos. Tava onde? Tava firmados, onde? mas tava no script. Rapaz, tá falando difícil hoje, viu, Nilton? Mas fica para uma próxima oportunidade, não irão faltar oportunidades. Obrigado. Alessandra Dias, satisfação tê-la aqui conosco. Olha, ela dizendo a melhor transmissão sempre. A gente fica Valeu, como, Nilton? Alessandra. Alessandra, ô Alessandra, vindo de você aí, a Alessandra que é a esposa do César, na lateral direito. Exatamente. Vindo da Alessandra, um tipo de elogio desse, a gente fica lisonjeado demais. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. 183, já tem quase 190. A gente viu, quer Maílson? logo os Rapaz. 200. Vamos lá, vamos compartilhar o link para chegar nos 200. A tarde terá aí a partir das 1h45, Nilton. Vai ter aí um jogo de Master. Alô especial nosso amigo Gilson Xavier, que é o famoso Gilcinho, goleirão do Flamenguinho, né? Lendário goleiro do Flamenguinho, né, Maílson? Pega muito. Olha que domínio bonito, né, Maílson? Alô, Bruno Henrique, dizendo que Maílson Lopes marra bem demais. Olha só essa bola perigosa. Chega o Alexandro, toca para o lado, vai ficar com o Dedê. O Dedê que tá bem também na partida. Dedê levantou a cabeça, tocou atrás para o Alexandre. O Alexandre segura, pensa, repensa, toca no meio para o Marcial Amaral, domina. Marcial conhece esse campo como ninguém, que a bola nem quica quando tá com ele. Olha só, Marcial vai brigar no meio com o João Vitor. Perdeu, ficou com o Nau. Nau tá com ela, vai lançar de novo pro Álvaro, não, vai ficar ali com o Alex. O Alex vai cansar, ele que tá sendo muito exigido, viu? Exatamente. Olha só. E até agora, Maílson, não perdeu nenhuma, viu? Nenhuma. Olha só, o Deiva brigou. Olha ele, o João Vitor. João Vitor, que totalzinho inteligente pro Álvaro. Vai colocar na frente. Vai chutar dali, Álvaro. Bateu Álvaro. Vai sobrar 1, 2, 3. Colocou na frente na bola o Dedê. Deu o bote certinho o Dedê. O Dedê que já tem amarelo, não pode vacilar. Olha só o Alexandre. Pensou, o que eu faço? Vai passar o Breno? Não, segurou. Tocou pro Dedê. Jogou pra frente. Thiaguinho dominou. É outro grande nome do Real, Thiaguinho, né? De quando Bom. eu conheço o Real, sempre vejo esse cara jogar bola e jogar bem, inclusive. Agora o Deiva, na marcação do Deiva, o Breno. Breno rabiou. Olha só, vai passar. Quase, rapaz. O Coutinho já tinha ficado. O Daniel ganhou dele. Tá marcada a falta. Eu achei que houve a falta, o juiz deixou correr o lance, mas o Bandeira tava atento, viu, Maílson? Sim, sim, mas eu achei que o Coutinho bate no Daniel, não o Daniel no Coutinho, mas tudo bem. Bruno Henrique, aquele abraço e obrigado. O Luciano Rocha dizendo, hoje tem a primeira divisão em Macaúbas. Tem que contratar o Web TV para narrar também Macaúbas, Luciano Rocha. Aquele abraço, viu? Alô, Adelton, abraço, meu irmão. Olha lá, jogo bom demais e a mais bela transmissão. Belas são suas palavras, Roxinho, meu vizinho amado. Olha só, Álvaro, ficou... Eu acho que o juiz tem que parar o jogo porque houve um choque no rosto. Pra mim, o Haroldo errou e agora, viu? Parou, Nilton. Deveria ter parado no primeiro. Ele fez menção de deixar o jogo correr e quando há choque de cabeça, Maílson, é obrigatório o juiz, independente da jogada que for, parar o jogo. Eu, a semana que vem, eu me comprometo a trazer umas almofadas para a gente sentar nessas cadeiras, porque eu não vou falar o que está acontecendo. Mas... Ai. Essas calças aqui de educação física Sai cada coisa aqui nessa cabine que eu vou te falar, viu? esquenta demais. O Web TV L10, 180 telespectadores simultâneos, satisfação, felicidade, é o que nos define nesse momento. O Luciano, talvez você não conheça, ele é árbitro assistente lá em Macaúbas. Conheço, já apitou em Botuporã. Isso, junto com o Wilson, né? Ele é aquela moça também. Exatamente, vinha o trio sempre já. Isso, ele joga bola, tá na ativa hoje. Ele Muito falou. veloz o Léo, chegou apertando ali no André, viu? André, Olha só, jogou que pro bola meio da área, perigosa, que viu, Maílson? perigo, André. Rapaz, você faria um trem desse aí, Maílson? Eu não, eu chutava lá na Lagoa. Olha só o Dé, na marcação Dé, o Mateuzinho, o Dé ganhou. Experiência contra a Juventude, jogou na frente, Coutinho tá com ela. Olha só o Coutinho quer ganhar a vaga do Clérisson de qualquer forma. Alô, Clérisson, tá assistindo a gente? É uma disputa boa, isso, três zagueiros top, né, meu, da região aí, que é o Coutinho, o Alex e o Clériston. O bom é assim. Ô, Nilton, o Alberto Carlos tá perguntando se você já teve algum choque de cabeça. Olha só, o Breno vai bater dali fora da área. Não, o Breno é no gol. Tira o André. Lá ele 1000 vezes, Tuca. Rapaz, esses caras, Nilton, parece que fica de lá só esperando, né? É a oportunidade. Mas tá bom que tá assistindo, viu, Tuca? Vai lá ele 1000 vezes. O Tuca, Nilton, que ele é o barbe da galera, né? Da galera. Tuca Guardiola é um dos cabeleireiros famosos, né? Ele e o Anderson. E também, ele e o Anderson são os cabeleireiros famosos, tem o Presley também. Não sabia disso, não. E o Tuca também é um rapaz do boi gordo, não é isso, Nilton? É rico. É rico. Esse é rico. Esse você pode falar que é um rico. dos maiores casas de carne do Brasil. Tem uma coisa, não é só uma não, viu? Isso aí Botuporã é só a filial. Tem 380
380 casas espalhadas por todo o Brasil. É o maior empreendedor do momento em Botuporã. Friboi, JBL, você perdeu longe. Rapaz, aí lascou. Olha só, Luan colocou essa bola na área, bola perigosa. Quem sobe? O Breno, subiu o Eric, cabeceou pra trás, ficou com o Mateuzinho. Vai sobrar com o Dedê, ia bater, ele pega bem na bola, bateu pra fora. Vai ele. Tiro de meta que favorece a equipe do Real. Web TV L10, mostrando a região para o mundo, 31 minutos do primeiro tempo. Guarani tem 0 e o Real tem 0. Nilton, com esse placar, Nilton, como é que fica a pontuação das duas equipes no campeonato momentaneamente? Com esse empate, com esse resultado parcial aí, Maílson, o Guarani permanece na primeira colocação com 4 pontos. Segundo lugar, empatados Real, Tigre e Real com 2. E na lanterna, a equipe do Gaspar com 1 ponto. Nilton, com esses jogadores que faltaram na equipe do Guarani, você percebe alguma deficiência em algum setor ou está conseguindo manter o mesmo padrão, a mesma postura do primeiro jogo, Nilton? Na minha opinião, os times tiveram desfalques, mas as peças que entraram estão dando conta do recado, está mantendo o mesmo padrão de jogo. Ótimo, Nilton, muito obrigado. Olha só, Luan, tocou, Breno, levanta a cabeça, menino. Carregou o Breno na marcação dele, o Álvaro, olha só, o Eric ficou no meio do caminho, caiu o Eric, o Breno também, vai tirar de qualquer jeito o André, o Eric tá caído, o Eric tem probleminha no tornozelo, o Luan Araújo tá com ela, segurou, tocou, Mateuzinho, continua caído o Eric, mas já levantou a cabeça, olha só, Mateuzinho, a bola cola no pé dele, jogou o Breno carregou, tocou, devolveu, não, tira! Demorou demais o Breno, viu, o Matheus tinha passado já de primeira para receber. Nilton, não sei se você percebe, mas quando a bola pega no pé do Mateuzinho, do Maciel, parece que ela não quica, rapaz. Exatamente. Parece que ela não quica. Vamos lá, olha só, tocou, Dedê, segurou, Breno, marcação dele. O Breno tá segurando demais a bola, viu, Maílson? Começou Thiaguinho. bem, mas pra mim depois deu uma caída. Tá falta. O jogo é pegado no meu campo, tem equipes que acostumadas a jogar no terrão. Olha só, o Álvaro já viu, tentou lançar, não, o Luan tá bem hoje. O João Vitor, tá vendo? Pegou na canela do João. Ele não queria, dominou no peito, demorou, Breno, deu um chute pra frente, deu certo. Sobrou, Léo. Pra trás, olha só, o Mateuzinho brigou lá com o Nau. O Nau jogou na frente pro Gil. Opa, quase, faz falta o César, deixou passar. Meu Deus, olha o 9 correndo, 19. O Léo corre demais, o Gil também corre. Vai jogar na área. Marcou saída de bola, Maílson. Rapaz, aquele Gil ali tem alguns pulmões a mais. Olha só, Luan tá com ela, número 10, Luan jogou no meio, para quem? Para o Breno domina, segura, levanta a cabeça, Maciel faz um 2, bonito, um 2 com o Léo parece que virou um lateral, não, o César ficou um pouquinho descansando, respirando, olha só, o Léo segurou, vai tocar atrás com o César Roque. O César nesse momento ficou mais na marcação, talvez até ouviu, alguém ouviu, passou para ele, né, pediu para ele segurar mais e corrigiu aquele problema que eu citei no início do jogo, estava o jogador sempre aprofundando lá e conseguiu marcar melhor, viu, Maílson? Pronto, Nilton, olha só, o Luan dominou no meio. Nesse momento o time do Guarani toca a bola, cadencia, respira. Olha só o Breno, vai carregar, Breno? Carregou, jogou. Eric tá sendo segurado o tempo todo, mas a jogada é essa. Ganhou ali o Breno, tocou, Mateuzinho vai chamar na perna esquerda, vai bater, quer ver? Eu cantei a pedra! Jogou direto pra fora, é só tiro de meta que favorece a equipe do Real, Nilton. O Mateuzinho chamou pra perna esquerda, o chute não saiu legal, mas chegou aí o Guarani, Maílson. Chegou, não chegou com tanto perigo, mas chega. O Guarani é um time que conhece esse campo como ninguém. Você de casa está gostando da transmissão? Deixa seu feedback. Para mim, Maílson, o destaque até agora do Real, o melhor jogador é o Gil. Eu sempre tá levando perigo na linha de fundo e jogando essa bola na área. Aí tá faltando só o Daniel posicionar melhor. Olha que bola bem tirada, né, Maílson? Mas assim, um dos melhores jogadores que eu tô vendo aí é o Gil do Real. Destaque aí para mim nessa equipe branca e preta da equipe de Tecnovo. Pelo Guarani você destaca alguém, Nilton? O Guarani, mas eu estou vendo aí alguns jogadores fazendo boa partida. O exemplo do zagueiro Alex, o Luan fazendo boa partida no meio campo, buscando sempre o jogo. Beleza, o Web TV L10 mostrando a região para o mundo. É escanteio. Quem jogou essa bola foi o Alex. Eles deu tiro de meta, cara. O Bandeira, o juiz também estava próximo do lance e não marcaram, né, Maílson? Júnior Oliveira, Alberto Carlos, aquele abraço. Vamos lá, chutou pra frente, vai ficar com o Léo, 19, quicou, cabeceou pra frente também ali, o zagueirão, aquele eu não me recordo o nome. Olha só o Dé, lançou, dominou o Álvaro, dominou bem. O Daniel correu aqui, ele não viu, vai chegar 4 na marcação, tocou pro Gil. O Gil vai lançar pro Daniel. Será que o Daniel vai chegar? Não chega, Daniel. Chega não, Maílson. O Daniel tá mais ou menos no porte físico nosso, a gente sabe que não chega, né, Maílson? No seu, no meu, você tá bem, cara. Quanto? Valeu. 55 de braço? Você tá doido? 32, pô. 32, só se for no antebraço. Olha só, Luan Araújo tá com ela, toca no meio, Maciel, capitão.
Joga muito, Maciel. Só não pode dar ousadia, mas joga muito. Olha só, o Mateuzinho segurou, tocou pra ele, Maciel. Olha só, não tô falando que ele joga muito. Bela invertida de bola. Tem visão de bola. César Roque ganhou, tocou pro Léo. Vai jogar no número 4. O César, quando foi no ataque, não foi eficiente. Tá indo bem na defesa, mas quando atacou e precisou dele, não conseguiu acertar os passes, Maílson. Então ele tá precisando melhorar o fundamento de ataque, é isso? Exatamente. Olha só o Gil, chamou o César no Ciso. Bom jogador esse Gil, viu? Tocou. Breno tá com ela, carrega, pisa na bola. Newton, já estamos aí com 36, Newton. Quem tá melhor na partida, o Guarani ou o Real, Newton? Maílson, o jogo tá lá e cá, não tivemos chances brilhantes de gol. Então, assim, o jogo tá parelho, assim como foi o primeiro jogo entre Gaspar e Real, Tigre. Newton, se o primeiro tempo terminasse agora, você como treinador aí das equipes, você mexeria alguma peça ou dava mais um tempo para esses jogadores? Não, manteria, as duas equipes estão bem, não tô vendo nenhum jogador, só o Guarani que tem o Dedê pendurado, né? E também o Daniel, né? Mas depois que tomaram o cartão amarelo, não teve nenhuma falta que precisou ser chamada a atenção, então tá de boa. Não teve nenhum quê? Nenhuma falta, assim que precisasse o juiz chamar a atenção. Vamos lá, olha só, o Dedê tá com a Nilton, ficou preocupado aqui agora. Olhou, opa, quase que passa lá do zagueirão. Eu acho que é André o nome dele. Olha só, o João Vitor ganhou no meio. Maciel tá voando, rapaz. Luan, deu um totozinho pro Léo. O Léo é bonzinho, ratinho esse danadinho. O Maciel deu um grito no Luan, deu pra escutar, viu? Pedindo o Luan vontade. Nessa bola aí, o Luan, tipo, queria tirar o pé, não foi? Depois que gritou, ele... Olha só, Dedê vai jogar na área. O Eric voltou pra brincar. Que isso, rapaz. Duas voadoras. Vai sobrar pro Luan, ele pega bem, bateu, tem desvio, vai quicar! Mas pra mim esse lance aí não houve falta. Os dois jogadores buscaram a bola. Pra mim não houve falta nenhuma nesse lance aí. E os dois solaram. Vai marcar falta pra quem? Exatamente. Quer escolher um? Não, deixa eu seguir. Segue o jogo. Newton, esse chute do Luan, Newton, aparentemente tinha endereço, mas desvia e amortece. Com certeza. Olha só. Aí, Newton, o pessoal assiste da casa e vem pra cá dar você vê como é que é as coisas, feedback, né? Viu? Olha só o Álvaro, segurou, passou o Daniel, tá impedido. Muito impedido. O Daniel saiu antes, ele esperou o passe mais rápido do Álvaro. O Álvaro demorou, aí entrou em impedimento. Newton, o Vanilton Ferreira tá dizendo pra você que o Gil, que é o Gilcinho, ele joga pelo pé do morro. Ah, tá, moço, é o Gilcinho, rapaz. Bem que eu também, um jogador é o irmão do Jânio, né, o Jandils. Por isso muito, que eu confundi, rapaz. Parece demais os dois. Rapaz, esse cara aí tem muita história em Tecnovo, pô. É o Gilcinho, agora sim. Tá achando Gil aí, eu fiquei, meu pai, de quem é Gil? Gil, agora sim. É o Gilcinho. Às vezes não consegue, né, identificar pelo rosto, meu, tá distante. Tá distante. É o Gilcinho, joga muito, tá doido? Bem que eu vi, agora sim. Pronto. 38 minutos do primeiro tempo. Web TV 10 mostrando a região para o mundo. Real 0, Guarani 0. E muitos bons jogadores desfilando em campo. Olha só o João Vitor, vai jogar essa bola na... Antecipou! Olha o Alexandre. Vai sobrar pro Thiaguinho. O Breno fazendo sua função certinha de volante. Ficou aqui com o Deva. Olha só o Deva, tocou pro Álvaro. O Álvaro segura, perna esquerda. Que isso, Breno? Chegou o Breno ali no pé de ferro. Olha só a bola na... O Coutinho não acertou a cabeceada. Newton, eu vou fazer uma perguntinha para você, que a gente está aqui para isso, a gente tem que fazer essas perguntas para comentarista. Hoje o Breno está sendo titular com a número 8 na equipe do Guarani, com a número 8, como eu já falei, jovem, 17 anos apenas. E temos aí um baita xerifão, um baita jogador com 43, que é o Dionísio. Você como treinador, você também preferiria a juventude, a vontade ou a experiência? Sim, eu preferiria a juventude. O Dionísio é um jogador que, a hora que precisar no segundo tempo, né, para dar uma tranquilidade no time no meio campo, ele tá ali para ajudar. E, na minha opinião, assertivo aí. Olha só. Olha só, Newton, teve gol. Gol! Vai, Newton! Miller só o gol! É do Real! Enquanto batíamos um papo aqui pedindo café, não vi, foi gol do Gilcinho. É o Gil, irmão do Jânio, a gente falava dele, Newton. Ele foi lá e fez um gol. Mostra o replay, Newton. Mais hilário pra você pedindo pra narrar, se era você narrador, viu, Maílson? Confundi no primeiro jogo. Tem sim, eu vou no replay, Maílson. Olha só, escanteio cobrado. A bola vai vir na área, só quem cabeceou foi o Gil. E olha o gol do Gil. Tava sozinho. Rapaz, eu acho que foi o Luan que estava solto na área, deveria ter marcado. Não pode deixar um jogador no porte do Gilcinho livre na área, né, Maílson? Pessoal, aí ia pedir para tomar gol. Peço desculpa a vocês em casa, que às vezes mais do Newton a gente troca comentarista e narrador. Dei um branco, eu pedi no Newton para gritar gol, sendo que era eu que tinha que gritar. Desculpem aí. O pessoal pediu café, acabei desconcentrando. Mas tudo bem, vamos lá. O importante é que tá aí, ó. O Real tem um.
O Guarani tem 0. Com esse momento, as coisas invertem, né? O Real vai a 4 pontos, o Guarani Assume a para liderança, com 3. né, Nelson? Olha só, tocou pro Eric, tá brigando com o André, não chega. E nesse momento aí, os times vão ter que manter tranquilidade. Thiaguinho, tocou. Dominou, João Vitor, passou aqui em cima o Álvaro, segurou, Thiaguinho, olha só o Breno, chegou com tudo, não ganha, ficou com o Léo, que perigo, tirou o Deva, agora vai ficar aquele jogão, apesar que ainda primeiro tempo, tem muito tempo ainda, né, Nilton? Exatamente. Eu tô achando o time do Guarani muito atrás, o Mateuzinho jogando da linha de meio campo para trás, eu não gosto dessa formação desse jeito, eu acho que deveria adiantar o Mateuzinho e ver se o Léo fazia a parte de meio campo, Maílson. Eu acho que nesse momento a formação do Guarani está favorecendo o Real jogar a bola. Olha só, o Léo ganhou. Seguro, é jogada para amarela ali, que ele perde o bote, puxa o braço, não consegue, ainda dá um totozinho por baixo, ou Deva. É o famoso antijogo também, né, meu? Se o antijogo é punição cartão amarelo. Na minha opinião, também mereceu amarelo. De frente pro gol ali, você tem que dar um amarelinho. Mais uma vez, pessoal, na hora do gol, deu um probleminha técnico aqui, mas tá aí. E aí, destacando o Gilcinho, né, que pra mim tava fazendo uma excelente partida com o gol, pra mim é o cara da partida até agora, viu, Maílson? Tava muito bem, como você já havia dito, ainda mete um gol, né? Então aí muda É tudo. o jogador mais perigoso, tá levando mais perigo no ataque do Real, era ele. 41 minutos do primeiro tempo, o Real tem 1, o Guarani tem 0 e tem momento bom para o Guarani. Luan tá nela, Mateuzinho também. Pra mim ali é o canhota, viu? Já vi Mateuzinho fazendo vários gols dessa posição, só que no estádio. E vamos ver no terrão, ele pega bem também. Quem tá posicionado? Mateuzinho, Luan, Mateuzinho, olha só. Quem vai bater, olha só, Mateuzinho bateu pra fora! Teve desvio, escanteio. Nilton, ele faz muito bem esse tipo de jogada, ele consegue botar a bola no meio da barreira. Exatamente. Um exemplo aí foi o gol do América, né, contra o Flamenguinho, que o jogador tirou da barreira no canto e fez um belo gol. Vamos lá, quem tá com a bola lá, escanteio. Escanteio vai ser cobrado pelo Mateuzinho. Mateuzinho tá com ela, Mateuzinho preparado e querendo. Jogou na área, bola perigosa de escanteio. Olha só o Eric, ficou um monte de gente caído ali. O Álvaro errou o chute, sobrou com o Léo, bateu, tem desvio, 1, 2, 3, pega o goleiro do Real. 3 desvios no meio do caminho, 3 jogadores caídos, uma batida feia ali. Rapaz, ficou difícil pro goleiro ali. Tanto jogador no chão, hora de desviar e a bola ir para outro canto invertido. Mas o goleirão aí se safou e a bola ficou tranquilo com ele. Nilton, nesse gol que o Gilcinho faz aí a favor do Real, você vê falha de marcação, você vê oportunismo do jogador? Não, as duas coisas, né? O oportunismo, porque a bola veio, ele concluiu bem no gol, mas falha também porque ele estava livre, né, Maílson? A gente viu no replay, ele estava livre lá o Gilcinho, mas foi uma... Nilton, outra pergunta, você não acha que o Natan também deu uma leve falhada nesse gol, a bola vai no meio, ou eu estou errado? Talvez, mas ele estivesse um pouco adiantado, né? E aí ele não conseguiu, exatamente. Acredito também. Mas, na minha opinião, a falha maior foi da defesa por ter deixado o Gilcinho livre. 204 telespectadores, chega na nossa meta. Eu disse que chegava a 200, né? Sim, e eu te falei, eu quero 210. Ô, Nilton, por isso que deu até uma travada na narração na hora do gol, porque assim, é uma bola tão tranquila que você não espera um gol naquela jogada. A bola vai morrendo e vai morrendo no gol. Mas é isso, futebol, ele surpreende narrador, surpreende comentarista, surpreende todo mundo. Por isso que é um esporte tão... amado. Exatamente. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. 44 minutos do primeiro tempo. Real tem 1, Guarani tem 0. O Real marcou com o jogador Gilcinho, que até então o Nilton vinha enfatizando. Para mim está sendo o melhor da partida. E está sendo até o momento, né, Nilton? Com o gol e com todas as belas jogadas que ele fez até o momento. Exatamente. Gilcinho, um dos destaques da partida aí, né? Inclusive fez o gol, mas não só pelo gol. Vinha dando muito trabalho para César na lateral esquerda. Chegando muito, jogador veloz. E não é só velocidade, Maílson. Quando tá com a bola no pé, sabe jogar essa bola na área, sabe concluir as jogadas. Então, assim, foi premiado com o gol, pra mim, disparado, o melhor jogador da partida até o momento. Olha só, a bola já tá rolando. Tem um chutão que pode virar lançamento aqui pro... Eita, deixou passar o Alex, errou a primeira vez. Olha só, bateu de fora! Que isso, Daniel? Quase surpreende todo mundo, como eu acabei de falar. O futebol é surpreendente, por isso que a gente ama futebol, Nilton. O Daniel tentou surpreender o Natan, foi uma bola que faltou o efeito, né, Maílson, pra poder chegar e ir na direção do gol. Olha só as informações chegando, viu? O Natan, que é goleiro e tomou o gol, é companheiro de time do Pé do Morro lá do Gilcinho. Rapaz, são amigos Nilton, aí, né? acréscimo de quanto tempo, Nilton? 5 minutos, Maílson. Vamos a 50. Olha só, essa bola é perigo, não direto pra fora, tiro de meta. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Nilton, esse 1-0, Nilton, ele condiz, ele é justo pelo primeiro tempo jogado pelas duas equipes? Maílson, pelo futebol que apresentaram, para mim o placar mais justo seria um empate.
Porém, é aquela questão, né? Futebol não é justiça. E aproveitou bem a chance que teve o Real, fez o gol. Esse jogo tá parecendo muito com o primeiro jogo, quando a equipe adversária do Real Tigre, que foi o Gaspar, abre o placarzinho nos acréscimos, né? E aí eles empatam lá no final do segundo. Olha só, é isso, Dedê, bonito, segurou, bateu de fora não, direto para fora, o Eric fica bravo com ele. A Carla Santos diz, Newton, analisando, parece um dos desfalques do Guarani, é o lateral Eric, que estava presente no jogo anterior. Acha que ele está fazendo falta no jogo de hoje? Olha só que demais. Parabéns, Carla, pela sua colocação. Para mim, os dois laterais hoje estão fazendo falta. Veja bem, no início, Nilton, você disse que não estava fazendo falta. Sim, naquele momento da partida. Eu já ia te colocar no fogo já. Porém, você percebe que o Duzinho e o Eric, principalmente o Duzinho, os jogadores velozes. O Guarani perdeu muito nessa questão na lateral direita. E o César já é o lateral mais da parte defensiva. Então, assim, perdeu muito na questão da infiltração. Você vê nessa jogada aí. Pronto, Nilton. Obrigado. Carla, acredite só. Não, inteligentíssima, que pergunta. E a pergunta dela, eu acho que foi sanada, porque você havia comentado que o Eric fazia falta e faz mesmo, a gente observa. São dois ótimos jogadores. É até loucura dizer que Duzinho e Eric, Patrick não faz falta. E lembrando, ninguém está aqui criticando quem está em campo. Não. Nilton já até explicou a diferença. Um é mais agressivo, né? E outro mais defensivo. Exatamente. São análises, né, Maílson? Pronto, é o que a gente está aqui para isso. Olha só, o Dé cabeceou, número 18, João Vitor. Esse moleque é bom de bola, o João Vitor, viu? Do papagaio. Joga muito. Nós já vimos ele jogar aqui em Botuporá, né? Inúmeras vezes. Olha só, o João Vitor tocou pro Gilcinho, chegou o César Roque, ganhou. O César agora, que bela recuperada. Luan, Mateuzinho, perdeu. Vai ficar lá embaixo com ele. O Gilcinho, ele corre mais do que sinal de Wi-Fi. O homem é ligeiro. O Daniel passou, não, olha, muito bem, segurou, cadenciou. João Vitor carregou, tocou pra ele. Nas costas do César tem falta, viu? Não, mandou seguir, deu vantagem. Olha só, o Gilcinho, ele gosta de jogar naquela parte do campo. Meu Deus, achou espaço onde não tinha. Tô dizendo, ele é liso, viu? Essa bola certinho, uma bola de manual, jogou voltando mesmo, não tinha ninguém para concluir. Eu não conhecia o Gicinho, eu só conhecia o Jânio. Parece que o Gicinho, ele tem mais aquele objetivo, ele vai... Olha só, o Deva bateu de fora da área! Nas mãos do goleiro Natan, que belo chute do Deva e que bela defesa do Natan. Esses dois, quando estão juntos, faz chover. O Jânio e o Jandilson, essa dupla, quando estão juntos aí, falar para você, viu? Difícil. Olha só, alô Diego Guedes, aquele abraço, a gente agradece o Diego Guedes, que é o filho do Gu, se eu tiver... certo, Milton? Isso, não está em campo hoje. Lembrando, pessoal, que você que está em casa, que vai vir para cá à tarde, 1h45 tem jogo de Master. Vem cá prestigiar os velhinhos jogando. E depois vai ter Bahia versus Sport Tigre, um jogo importantíssimo nesse grupo, no próximo grupo da tarde, viu? Vamos lá, olha só, o César perde, ganha, pisa, não pisa. O juiz falou, opa... O Luan, nesse momento, mal no jogo, viu, Maílson? Está num clima totalmente diferente da partida. Tá fervendo e ele tá bem tranquilo. Nilton, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acredito que no segundo tempo o Guarani entra com 2 mexidas já pro segundo tempo, viu? O esquerdinho tem que ir pra esse jogo. Olha só essa bola pro Léo. O Léo é bom de bola, carregou, quicou, prendeu, segurou. Quem tá nele? Longe. Só tem o Léo e o Eric. Não chegou ninguém, Maílson. Tá muito distante do time do Guarani. Opa, fez uma falta lá. E vai amarelar, viu? Vai amarelar pra quem? Não sei o nome. É o Mazinho, acho. Né? O número 4? É o Mar? É ele mesmo, Mar. É isso mesmo, é o Mar do Real. E a galera ali do banco gritou, que isso, professor, não faça isso. Vamos lá, tem bola, falta perigosa. Falta cometida pelo Mazin, é o Mar. Está finalizando já o primeiro tempo. São já pelos acréscimos. 49, eu acho que acredito que vai ser um dos últimos lances da partida. Não me empurra não, Nilton. Não me doida não. Vamos lá. Quem tá com... Relega. Não me doida não. Vamos lá. Olha só, Maciel, capitão, tem moral. Vai jogar na área. Será que vai empatar no finalzinho ou vai acabar 1-0? Olha só, Maciel lançou na área. Teve desvio. Quase que o desvio era ao contrário e quase saiu um gol aí do Thiaguinho. Mas não. É escanteio que favorece a equipe do Guarani. Olha só, Maciel mais uma vez na bola, vai jogar aqui no meio da confusão. Jogou quem cabeceia, Luan, direto pra fora. Mas chegamos aos 50, viu, Maílson? Acho que não tem tempo pra mais nada. Isso, vai acabar o juizão? Já botou o apito, já preparou ali a mão na cintura, vai levantar as mãos e vai falar. Vamos ver como é que vai ficar.
E a bola enganchou lá atrás da rede, ninguém quis pegar para ajudar o goleiro, coitado. Eu acho que vai finalizar aí mesmo. Daqui a pouco, 1h45, tem uns velhinhos jogando em campo, é isso, Ito? Olha só, tiro de meta cobrado pela equipe do Real. Final de primeiro tempo aqui no Ruralzão da Lagoa d'Água dos Coças. Esse que é o quinto Ruralzão. Real fez 1-0 com o Gilcinho. O Guarani não fez nada. Já já a gente volta para o segundo tempo.
É isso aí, pessoal. Estamos de volta já para o segundo tempo. E rapidamente, Newton, onde o Guarani deixou a desejar para estar perdendo por 1-0 e quais pontos positivos aí da equipe do Real e o que fazer? Fala um pouquinho para a gente do primeiro tempo e como pode ser o segundo, Newton. Ô, Maílson, como eu disse, eu já achei um jogo parelho. O Real, a única chance, né, que teve, concluiu no gol, fez o time do Real. O Guarani, para mim, precisa dar uma melhorada na questão das laterais em si, precisa dar um gás melhor. E ter cuidado com o Gilcinho, que é um jogador perigosíssimo, viu? Um jogador que vai mesmo para cima, se achar que sabe concluir e finalizar bem gol. Pelo que você vê aí, nenhum time mudou, então o panorama da partida segue o mesmo. Você concorda em não mudar? Você mudaria, né, pelo menos no Guarani, vamos dizer que está perdendo? Como tá perdendo o Guarani, eu fazia alterações aí, viu? Eu também faria. Mas é o treinador. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Estamos prontos para o segundo tempo. E do nosso lado agora vai desfilar o Nau e o Gilcinho de perto. Vamos ver o Gilcinho jogando de perto aqui. De lá, de lá, de lá. Newton, já muda essas imagens, Newton. Muda essas imagens. Desculpa, Newton. Vamos lá. Desculpa, Newton. Já estava aqui olhando para lá. Olha só, quem está com ela lá é ele mesmo, o Gilcinho. Tocou aqui para o Nau. Na marcação do Nau, o César. Caralho, bicho. Olha só, saiu jogando errado, ficou com o Álvaro. Tocou no meio pro Daniel. Olha só, o Coutinho chegou. Falta perigosíssima. Newton, amarelou pro Coutinho. Uma saída errada ali do Luan, né? Luan errou o passe no meio campo, entregou ali um lance perigoso. E o Coutinho precisou fazer a falta, senão o Daniel ia pra dentro do gol, viu? Falta perigosa que favorece a equipe do Real, que já vence por 1-0. Se fizer agora é um balde de água gelada, não é nem fria, Newton, no Guarani. Vamos lá, a gente está aqui preparado, Real de branco, Guarani de verde. Segundo tempo começou agora. Se fizer, o Daniel tá na bola. O Daniel é bom no pivô, bom na força, mas será que é bom em bater falta? Tem o Gilcinho, não. Quem tá na bola ali é o Daniel, o Thiaguinho. Tem um aí que o número eu nem conheço mais, tá todo sujo, eu acho que é o João Vitor. E também o Nau. Olha só o Nau. Falta perigosíssima, viu, mas o Guarani colocou ali seis jogadores na barreira. Barreira grande. Olha só, autorizado. Quem vai vir para essa bola é o Thiaguinho. Bateu para fora. Newton, muito próximo. Dá um bagaço essa bola no gol com muita força. Achei que poderia ser melhor, Newton. Maílson, você fez um comentário muito feliz no jogo entre América e Flamenguinho. Eu estava acompanhando aqui. E aí você disse, uma falta dessa próxima, e não preocupa em caprichar demais não, meu irmão. Preocupa em acertar na baliza, cara. É o primeiro lance. Agora capricha demais para jogar essa bola longe. Na minha opinião, preocupa em jogar dentro da baliza e ver o que acontece. Foi o que o Gabriel fez aquele dia. Exatamente. Vê e deixa Olha só, Mateuzinho não chegou primeiro lá. O rasga de qualquer jeito. Meu carro. Nossa senhora, viu? Meu coração quase sai pela boca aqui, Gileno. Obrigado, bola. Passou no meio dos dois carros, bicho. Opa, ficou sentindo ali o Nau, ó. Não, Nau. O Nau, lateral do Real. Ó, Newton. O Nau, lateral do Real. Rimou, né? Tudo tá rimando. E agora... O Matheus hoje tá dando trabalho, viu? Muito atendimento. Em uma velocidade que, Jesus, invejável. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. No comecinho aí do segundo tempo, já teve uma falta perigosíssima, mal aproveitada. Vamos falar dessa falta, Nilton. Você fosse um batedor, vamos dizer assim. Igual eu falei para você, de falta, Túlio, me ajuda, né? Essa bola, como você falou, né? Eu tenho muito isso comigo. Se eu tenho ali a trave, joga no gol. O goleiro pode falhar, pode rebotear, pode bater na... Mas aí querem botar lá na coruja, às vezes é muito exagero, muito preciosismo, na minha opinião, Nilton. Antes de mais nada, né, lá ele... Rapaz, uma cobrança de falta daquela ali, como eu disse, né? Vou ressaltar. Você tem que preocupar em acertar a baliza. Olha o tamanho dessa trave, Maílson. Sei que não é fácil, Nilton. É fácil para você estar sentado aí falando, mas para quem vai lá fazer a cobrança é outro caso. Sim, de fato. Mas eu acho que tem que preocupar antes de mais nada, olha a baliza ali e tal. E o Thiaguinho é um grande cobrador de falta, viu, Maílson? Eu deixaria um esquerdo ali sentar o sarrafo, mas tudo bem. Vamos lá. Lá ele, viu? Lá ele, não. Eternamente. Eu vou parar de falar aqui. Olha só, lateral cobrado. Mateuzinho tocou, César Roque segurou, devolveu. Mateuzinho, 18, tá com ela. Vai jogar com a perna direita. Não, ele não joga com a perna direita. Jogou para a perna esquerda, jogou no meio da área, tem desvio. Vai sobrar com o Maciel Amaral, vai bater dali. Não, a bola aqui que atrapalha. Vai ficar no meio. Cadê você, Breno? Olha só o Alex, a bola quicou. Tá colado, não. Colado. Quicou, sobrou. Thiaguinho, bateu. Maciel, Breno tá com ela. Segurou o Breno.
demorou, lançou pro Mateuzinho, que ganhou ainda, vai bater dali, ele pega bem, chamou na perna esquerda, vai sofrer falta, poderia ter caído, deixou pra Luan, que isso, Luan, não pega bem o Luan e a bola não sai. Tá tudo parado, não, tá tudo valendo, normal, tá valendo. Olha só, o Léo bateu dali, e o goleirão soltou mais uma, viu, Nilton? Mas foi bem agora o goleiro, protegeu o canto, né? Colou ele na trave. Essa bola, Maílson, vamos ver só no replay aqui, eu acho que ela tinha endereço, viu? Chegou um momento que... Tinha endereço, viu? A do Luan? Esse chute do Léo. Tinha, sim. Nilton, e o interessante, ficou um povo todo mundo parado olhando pra cima. O pessoal achou que a bola tinha saído e o Léo bem de boa dominando. Exatamente. Vamos lá. Maciel Amaral, capitão, tá com ela, vai jogar na área, tem vários jogadores ali, tá faltando o Dionísio pra cabecear. Que bola perigosa no primeiro pau, tira de qualquer jeito. Vai sobrar pro ele, Maciel, dá tempo de dominar, vai chutar dali mais uma vez, chutou, mais uma vez, perigo, tem cabeceio, tirou da área, vai sobrar com o Manão, com o Maciel, mais uma vez, participando, jogou na área, olha só o Léo, rabiscou pro meio da área, tira o André, agora vai ficar com o Nau vai sair tocando ali com o João Vitor todo sujo já, opa, ganhou o Maciel tá tomando algum tipo, não foi nada. Dessa vez, não foi nada. O Maciel valorizou a jogada, né? Protegeu e falou, vou ganhar uma falta aqui. Valorizou demais. Exatamente. Mas está marcado, falta é falta, que favorece a equipe do Guarani. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Agora são 11 horas e 25 minutos desse domingão maravilhoso. Hoje que é dia 24? Hoje, 24 de agosto. 24 de agosto, 24, caloroso por sinal aqui em Botuporã. Olha só, Maciel bateu para quicar no primeiro pau, que isso, Léo? Não, o dominado tava sozinho, ele não percebeu isso, né, Maílson? Não percebeu e a bola tinha direção, mas tudo bem, olha só o Deiva brigando ali, ele é forte o Deiva. O Breno chutou pra frente, sobrou com o Mateuzinho, deu um toque lá pro Eric sozinho, bateu, pega o goleiro! Gol perdido, viu, Maílson? Gol perdido, o que ele fez na semana retrasada, ele perde o Eric, uma chance de empatar, Nilton. Vai mudar, olha só, tocou no meio, brigou o Dé, ficou com quem? Com o Álvaro, o Álvaro está jogando, Maciel, chegou, tocou, João Vitor, perigo, na marcação dele o Breno, fez a falta, vai tomar amarelo o Breno. Vai amarelar, e merecido, viu, Maílson? Merecido, ele deu um totó por baixo, um empurrão por cima lá, ele, e quase, tá difícil narrar aqui, velho. Vai mudar, Nilton, quem entra aí na equipe do Guarani, Nilton? Vem aí, esquerdinho e Carlos Júnior. Esquerdinho com o Júnior. Quais posições você acha que eles vão entrar no campo aí, Nilton? Volante e meia, né? São as posições de origem Então dele. quem sai? Sai Breno e sai Luan? Deve sair Breno e Luan. Minha opinião, né? Sim. Vamos lá. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. É isso mesmo. Luan eu ouvi daqui. Quem é o outro? Luan 10. Saindo para a entrada de esquerdinha 7. 16 é o Dedê. Vai então sair o Dedê. Carlos Júnior vai para a lateral esquerda, hein? Ou vai mudar? Sai Luan entre esquerdinha, sai Dedê 16, entra Carlos Júnior 17. Vamos ver aí, Maílson, se vai ter alguma alteração dentro dos jogadores que estavam no jogo, vai para a lateral esquerda. Não tenho conhecimento de nenhum desses volantes aí que jogue de lateral esquerda, vamos ver. Parece que o Carlos já corre lá para a lateral, não sei se eu tô Não enganado. entendi muita mudança não, viu? Confesso, Maílson. Olha só, o André vai jogar essa bola na área, deixa passar Coutinho, não. Escanteio que favorece a equipe do Real. Escanteio. Ô Nilton, parece que a equipe do Guarani está um pouco... não está se achando, Nilton. Exatamente. O Coutinho errou o tempo da bola agora, a bola que estava inteira para ele, e cabeceou a bola para trás. Na minha opinião, estava tranquilo nessa bola aí, viu, Maílson? O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Olha o pessoal do chat. Dá aquela passadinha, Nilton. Libera o seu aparelho de celular para a gente poder ver as mensagens que o meu descarregou, Nilton. Vamos lá, quem tá com a bola? A bola é escanteio. Escanteio para a equipe do Real. O Real chega com perigo quando chega. Olha só, o Real posicionado, o juizão conversa, manda, o esquerdinho já começa a reclamar. O esquerdinho não é novidade, ele reclamar um pouquinho. Vamos lá, quem tá com a bola? É ele mesmo. Vai jogar na área. Real, no segundo pau, vai subir quem? Caiu lá, 2 jogadores. Que briga de danada é aquela. Agora o Coutinho tomou um chute sem querer do João Vitor, ficou no chão, a bola fica com a equipe do Guarani. Nilton, como é que tá o chat, Nilton? Você tem que... aqui eu consigo olhar. Se você... Vamos lá, tô só localizando aqui o Maílson. Olha só, o belo domínio do esquerdinho. Olha, o Dé tá bem demais na partida hoje, viu? Joga muito aí o Devein, viu? Muito, o velho de velho não tem nada. Olha só, esquerdinha, segurou, tocou errado pro Matheus. Deu um chutão pra frente, olha só o kick.
O Coutinho foi bem. Ai, meu Deus do céu, que perigo. Perigoso. É Viu? muito essa jogada. Eu tenho medo dessa jogada. A gente Olha pega só. o choque na cabeça. João Né? Vitor vai chamar o Maciel. Chamou e foi. Mas o João Vitor é bom de bola, esse João Vitor. Coutinho veio aqui, tocou pro esquerdinha que acabou de entrar. Ainda tem que esquentar ainda. Até esquentar é complicado, como ele mesmo diz. Tocou, Maciel, segura. Eu tô pra lá e pra cá. Tocou de novo. Esquerdinha. O meio tava livre com o Breno. Jogou no meio, cabeceou. Ficou com quem? Deixa eu entender. Mais uma vez. O Nau não pegou bem na bola, o Nau. Olha só, o Maciel brigou com o João Vitor. A bola não vai sair. Vai ficar com o César Roque. César Roque tocou pro Maciel. Vai chegar na dele. Olha só, o Maciel segurou. Tocou, pronto. Vamos pro chat. O alô especial pro... Olha o nome daqui. Vamos lá. Olha só, o Léo chamou, velhinho. Opa! Falta e vai tomar também. Falta pra cartão, viu, Maílson? Vai tomar. Isso, muito bem, Haroldo. Haroldo tá fazendo tudo certinho. Certo. Excelente arbitragem do Haroldo até agora, viu, Maílson? Nilton, o NSA Prozin. Olha só o nome que coloca, né? Deve ser nome pra jogar. É, NSA Prozin. É só Jesus a causa. Esses nomes eu prefiro nem falar, viu, Maílson? Mas você já falou, se vai cair, você já caiu já. Vamos Não. lá. NSA Prozinho não tem nada demais. Não tem nada demais. Ó, tá dizendo aqui que é o seguinte. O Flamenguinho, semana passada, vencia por 1-0. No segundo tempo tomou 2-1. Então ele quer dizer o quê? Que o Guarani vai fazer 2-1. Tá torcendo pro Guarani. Não entendi muito aí não, mas vamos tentar raciocinar aqui, viu? Alô, Rosendo Ramos, aquele abraço. O Vanilton, tá todo... Maílson, o Vanilton falou o quê? Maílson... Olha lá, Maílson. Olha só, bateu uma Ciel pra fora, ou melhor, na barreira. É, exatamente, Vanilton. Eu conheço o Nega, não me dói não, eu conheço ele, por isso que eu lembrei daquela frase. Não me dói não. Não, essa frase aí é peculiar dele, viu? É dele, eu não tô roubando não, viu? Eu tô dando uma moral pra ele aqui. Inclusive, manda um abraço pra ele aí. É Lega ou Nega? Nega. Nega. Como é que... ué. Um homem com apelido de Nega é um negócio estranho, mas tudo bem. Olha só, quem tá com a bola embaixo é o esquerdinha, brigou com o Deva. Teve... falta, eu não achei falta não, mas marcou... Pra mim marcou lateral, viu, Maílson? Ah, tudo Só bem. lateral. Falta não houve não, que foi ombro a ombro, né? Pronto, ótimo, maravilha, perfeito. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Lembrando, pessoal, a partir dos 35 do segundo tempo, a gente joga para vocês aquele chat, ou melhor, aquela enquete, para vocês votarem em que vocês acham que possa ser o melhor da partida. O cara da partida, né, Maílson? É o cara da partida, né? Sempre esqueço. Olha só, a esquerdinha deu um totalzinho pro Eric. Chegou bem lá o zagueirão André. Olha o domínio do André, dominou pro lado. Esse zagueiro André joga fácil, né, Maílson? Não tem brincadeira com ele. E tá sempre fazendo feijãozinho com arroz. Eu acho que todos os zagueiros têm que jogar dessa forma mesmo. Com certeza. Assina embaixo. (11 minutos do segundo tempo. O Guarani tá com 0, o Real tá com 1. Nilton, essas duas mexidas aí, Nilton, da equipe do Guarani já surtiu efeito, ainda estão se achando. Não deu pra perceber ainda, né, Maílson? Porque tem pouco tempo que entrou no jogo, então não dá pra perceber se houve de fato aí alguma mudança no instinto do time. Olha só, tocou. Quem tá com ele aqui atrás é o André. O André falou, vai, Nau! Tocou nas costas do Nau. Não é o forte dele, né? Não é, tocou. Olha só, o Nau tá com ela, segura na marcação. Esse rapazinho veio pro da Lagoa Clara aqui, entrou no Guarani e ganhou sua vaga. Opa, o César ficou pra trás, eu não vi nada. Olha só o Gilcinho, chamou, tocou no meio. Jogada, né, Maílson? Não pode. Tem que correr até o final. E ficou caído, o juiz não parou ainda. Deixou passar, é ele. É o Léo, vai carregar, o Nau chegou, tentou, corre, Eric, faz o facão, não, tocou, quase, sobrou pra ele de novo, ele insistiu, Mateuzinho, vai chamar na esquerda, vai bater dali, demorou, tem desvio e escanteio para a equipe do Guarani, escanteio não, lateral. Lateral, Maílson. E o Eric, ou melhor, o César, continua caído ali. Já melhorou? Já sim. O Gilcinho pede desculpa. Alguma coisa ali que aconteceu a mais. Olha só, esquerdinha, 7 com ela. Devolveu, Mateuzinho, tem jogador no chão dentro da área. Já era. Você viu que não teve nada com o jogador. Levantou na hora, né? Olha só, esquerdinha no segundo pau. Muito forte. O Web TV L10. Eu acho que o juiz tem que ter uma questão para poder amenizar a cera. O jogador caiu, você quer atendimento? Quer. Não quer, vamos pro jogo. Aí o jogador vai levantar na hora. Nós tivemos vários jogos aqui com muita cera, Maílson.
Isso é uma coisa que às vezes está atrapalhando o futebol. Um jogo de 45 minutos tem 10 de paralisação. Então isso não é bom para o futebol. É puxado e aí acaba que um jogo que era para acabar 11h40 acaba meio-dia e meia. Exatamente. Complica Tem, muito. eu acho que não é só no futebol, amador, no profissional também está tendo. Eu acho que tem que procurar Sim. maneiras para diminuir isso. É um exemplo que vem de lá. Com certeza. Olha só, o Mar dá um chute para frente, a bola vai ficar aqui com o João Vitor, cabeceou para trás. Carlos Júnior entrou agora, ainda está se achando. Tocou ao domínio do Léo. Muito bem, dominou Muito bom bem o jogador, Léo. viu? Tocou bom. Ele e o Breno ali encaixou certinho nessa equipe do Guarani. Colocou na frente. O Deva foi no corpo, mas ele corre muito. Deu um break, deixou para trás. Olha só, o Léo vai virar tudo. Se passa era perigo, não virou não. Ficou o Eric marcado. Agora o Eric não teve paz um segundo hoje, viu? Olha o Breno, dominou errado no peito. Ali ele deveria ter escorado no peito pro Eric para receber de volta. Ele quis dominar para Aí chutar. dominou no rosto ali, né, Maílson, na verdade. Olha o Eric, segurou, tocou. Quem tá com ela, 99, Álvaro. O Álvaro entrou nessa equipe hoje bem, né, Nilton? Tá ajudando Bem, agora, com certeza, fazendo o papel dele ali, ajudando. E parece que teve uma mudança. Você percebe que a dupla de ataque virou agora aqui o Daniel e o Gilcinho. E lá no primeiro tempo era o Álvaro que fazia essa função de atacante. Exatamente. Eu acho que esse posicionamento dele agora tá favorecendo ele mais do que o anterior, Maílson. Favorece também o Gilson, né, para sair aqui em Com velocidade. certeza. O César vai ter pesadelo com o Gilcinho hoje. Não, demais. O Gilson é um jogador perigosíssimo, viu, Maílson? Olha o André, deu um chutão pra frente, né? Acabou que não chegou pra ninguém. É só lateral que favorece a equipe do Guarani. Pessoal, 1h45, como vai ter um espaço em aberto, terá um jogo de massa aqui hoje. E às 15h45, o jogo valendo 3 pontos e até classificação. Vai ter Bahia versus Sport Tigre. Um bom jogo Promessa de um jogão, viu? É, Duas equipes. O Tigre com um time assim mais local, né? Não tem reforços. O Bahia vem com um time muito forte. Aí a gente recheado de reforços. sabe os né? comentários aí, né? Então a promessa vai ser de um jogo bom. E o melhor de tudo é a rivalidade, né, Maílson? Sim. Rivalidade muito grande. De equipes que já fizeram o final de municipal e são rivais aí no futebol. Então a gente espera que seja um bom jogo e que seja um espetáculo bonito para todos que estão acompanhando. Beleza, olha só a esquerdinha que entrou agora, quer mostrar a diferença, quer entrar bem para ganhar vaga pro próximo jogo. Segurou lá o Léo, tocou atrás pro esquerda. Só tem o Eric na área, fica até difícil fazer esse lançamento, esse cruzamento. Carlos Júnior segurou, vai lançar? Ele não é de lançar não, devolveu, sabia que ele ia lançar. Tocou esquerdinha, jogou o Breno, brigou lá com o Dé deu um chutão para fora. É só lateral que favorece a equipe do Guarani. A gente percebe a desorganização do Guarani desde o primeiro tempo. Olha só, o Breno está jogando na frente do Mateuzinho. Você que é treinador sabe disso. Não tem condições, né, Maílson? Está invertida as posições. Então, assim, quem desempenha bem a velocidade é quem? Mateuzinho. Tá jogando de volante. E o Breno que marca, então tá invertido. O treinador precisa chamar a atenção e corrigir esses problemas. Talvez seja aí o defeito do Guarani. Tá jogando um péssimo futebol. Se a gente for comparar... Opa! Expulso, hein? Não, vai ser expulso. Já Foi tem expulso, amarelo. já tinha amarelo. Rapaz. Acabei de dizer, né? Posicionamento errado em campo, daí nisso aí. Na minha opinião, tá faltando aí corrigir. Nilton, vamos lá agora, né? Deixa eles se acharem. Parece que o jogador se machucou de verdade. Nilton, vamos lá. O Breno, que na última partida que jogou, foi o cara da partida, jogou demais. Hoje não vinha bem e agora, em uma entrada desnecessária, que já tinha amarelo, vai expulso. Como é que fica a cabeça do garoto? Exatamente. A gente via elogiando, um jogador maduro e tal, mas nesse momento faltou maturidade aí. E também faltou uma conversa de quem está no comando ali para poder corrigir esse problema. E você vê que ele vai sair de cabisbaixo, né? Colocando a mão no rosto, o Maciel veio ali, deu aquela viveu ajudada. do céu ao inferno, né, Maílson? Não usando uma palavra, mas assim, craque da partida e no segundo jogo é expulso. Acontece com qualquer um, né, Maílson? Que está no futebol sabe como que é. É complicado, mas aí tem que ter a cabeça no lugar. Você vê que ele sai ali exatamente. chorando, tá chorando o garoto. É algo que ele não queria fazer, mas já fez. Tem que ter a cabecinha boa. E aí, moço, é a posição dele ali, volante. Então, é um jogador de combate. Então, assim, pode acontecer, você vai ter cartão amarelo. Entendeu? Mas aí também, Nilton, a gente pode culpar um pouquinho o professor. Se eu tenho um marcador com amarelo, por que eu já não entro com outro marcador que possa tomar esses 2 amarelos? Tem que ter tudo isso de visão. Sem falar, tirou o lateral esquerdo, colocou um volante de lateral. Improvisou. Você entende? Então, assim, eu mesmo não entendi naquele momento a substituição. Tanto é que nós cantamos a pedra. Cantamos a pedra, Breno e Luan. E mudou, trocou... Eu não sei se o Dedê pediu para sair, de repente pediu, né, mas Pode ser. Uma série de questões, mas eu acho que errou. Tá pagando, né? Exatamente. E vai pagar pelo erro. Mas é isso, estamos aqui dando uma decifrada, falando um pouquinho do que está acontecendo. Carla Santos está aqui.
Tá dizendo que é até mesmo para acompanhar. Ah, tá. A Carla Santos dizendo que ela acha que um dos melhores campos aqui da região de Botuporã é do Pajeú. E que até mesmo para a torcida acompanhar lá é ótimo, né? Ela tá dizendo, alguém entrou nessa discussão aqui, nesse bate-papo aqui no chat. A gente não conseguiu pegar tudo por causa da falta. O Pajeú é um ótimo campo. Para mim, os melhores campos são da Lagoa do São Francisco e do Tigre. O Pajeú vem aí, na minha opinião, em terceiro lugar, entendeu? Em termos de qualidade do piso. São os melhores campos do Botuporã. Agora tem campos que, por exemplo, esse campo aqui é imenso, grande, porém o piso dele não é tão bom. E tem essas questões, né? Que todo lugar tem campo ruim e campo bom. Sim. Eu não sei qual que é a discussão aí, mas estou fazendo por cima aqui um comentário. Pronto, olha só. Real já cobrou a falta, a bola vai ficar aqui com o Álvaro e o sol só vai esquentando. O Mateuzinho voltou para ajudar. E eu quero saber o que você faria agora com o volante expulso. Como é que você ia preencher esse meio de campo aí e deixar pelo menos uma referência? Já está perdendo o jogo, manter, mas um volante, né? O Marcial vai segurar mais, não apoia. Eu não voltaria, porque como o time está perdendo, você vai voltar para aqui? Não faz sentido nenhum. Manteria o esquerdinha juntamente com... Eu não sei, até agora, se você conseguir me ajudar, eu vou te agradecer. Quem é o meia do Guarani hoje? É Mateuzinho ou Léo? Hoje ou no momento agora da partida? Hoje. Entendo. Desde o início. Você conseguiu definir? É como você falou, olha só, o Léo tá lá embaixo, na ponta esquerda, e o Mateuzinho já veio pro lado direito. Tá difícil, é igual você falou. Hoje, eu não sei o que aconteceu, mas não tá o Guarani organizado que a gente conhece. Olha Exatamente. Só, esse chutão pode virar contra-ataque. O César perdeu na corrida pro Gilcinho. Jogou lá no meio do... Tira lá o Alexandro. A bola vai sair em lateral, que favorece a equipe do... O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. O Real vai vencendo por 1-0 e vai embolando completamente esse grupo, né, Newton? Exatamente, vai assumindo a liderança aí o Real, vai para 4 pontos. O Guarani vai ficar em segundo. Aí eles estão em situações confortáveis, né? Podem jogar aí por um empate na última rodada. E vai acontecer o que a gente falou lá no primeiro jogo. Guarani e Real Tigre vai ser uma guerra. A gente fez a suposição aí da vitória tanto do Guarani quanto do Real, né? Exatamente. Olha só. Quem tá com ela? Dé, tocou embaixo, Deva, deu uma rabiada no areião, tocou, vai ficar com quem? Ficou com... Agora o Mateuzinho tá tendo que voltar demais, não sei se vai aguentar esse pique até o final. Deva, tocou, Álvaro, segura, pensa, olha, marcado pelo Carlos Júnior, o Carlos Júnior deu bote, perdeu, olha só o Álvaro, vai jogar na área, jogou na área, olha só o Alexandre, vai chegar o Daniel, fez falta ali o Daniel no aquela Alexandre. Típica falta, né, que qualquer juiz marca. Exatamente, mas tem hora que não é falta, mas é melhor, você já sossega e respira, né, Hilton? E sai jogando. Nós estamos aí, pessoal, você de casa, tá chegando agora 21 minutos do segundo tempo. Esse é o grupo D, Newton? Grupo D, Maius. Grupo D D de dado. Segunda rodada do grupo D. Segunda rodada de manhã nós tivemos aí Real Tigre 1, Gaspar 1. O Real Tigre vem aí encantando todo mundo que assiste o jogo do Real. Olha só, o Coutinho segurou. Tão improvável quanto o título de craque da partida para Fabrício, né, Maius? Muito maravilhoso, sempre merecedor. Quem diria no início do jogo que... Merecedor demais. Olha só. Teve um amistosinho lá em Take Novo hoje, do Juventude Carreiras e Flamenguinho. Juventude Carreiras venceu por 3-2, viu? 3-2. Deve ter sido um jogão, né, Maius? Então, 3-2. Duas fortes e aquele que estão no Ruralzão, né? E aquele campo, Newton, ele é pequeno, né? Então sai muitos gols mesmo, porque é muito pequeno. Exatamente, o jogo fica bem truncado ali, né? Isso. E aí... às vezes aberto, que é próximo, né? Principalmente para chute, né, Maius? E o time das Carreiras sabe explorar muito bem ali quando joga dentro daquele campo. Sim. Vamos lá, gente. A bola tá rolando, não tá rolando? Deixa eu ver o que acontece. Quem tá com ela lateral que favorece a equipe do Guarani. Lateral vai ser cobrado ali pelo César Roque. Cobrado já, jogou para esquerda. Esquerda só apoia pro Maciel. Maciel dá um totozinho para frente, mas ficou difícil. Não tem ninguém ali para brigar. Olha só o Nau. Nau. João Vitor tá com ela, segurou. Maciel chega com a sola, dá uma atrapalhada. Sentiu, né, João? Ele vai, Maciel, não brinque sem vir, rapaz. O juiz sentiu ali a coxa, né, Maius? E o João Vitor, vou falar pra você, se ele sair vai fazer falta, que o moleque é bom de bola. Jogando muito. Gilcinho segurou, virou no meio. Thiaguinho muito domina. Espaço no meio do Real. Olha só, Thiaguinho deu aquele totozinho pro Daniel. Daniel chuta bem. Tocou embaixo. Álvaro, vai bater dali, Álvaro bateu. Olha só, o Natan pegou na mão de alguém. Pegou na mão, no peito? Não. Escanteio, pegou no 15, César. A galera pede pênalti. O Coutinho sinaliza a ombro. Ó, Newton, olha só quem vai entrar aí, Newton. O Negão vem aí, viu? É o Dionísio. 43 anos de muita experiência. Vai sair Eric. Entrar Dionísio.
Newton, entra um volante, sai um atacante. O que você explica pra gente, Newton? Deve ser para segurar o resultado, né, Maílson? Substituição para segurar o resultado. Ou será que vai botar o velhinho pra brigar aqui nessa área aqui de cabeceio? Na minha opinião, não faz sentido nenhum a substituição nesse momento aí. Se tivesse ganhando o jogo, seria uma substituição prudente. Mas enfim, né? Vamos lá, tem escanteio para a equipe do Real. Olha só, Coutinho usou ali o ombro, não cabeceou, sobrou com ele. Tira de qualquer jeito lá o pequeno Já gigante. tem estratégia de não perder o jogo com um saldo de gol maior, né, mesmo? Pode ser, né? Olha só, Thiaguinho, seta na marcação, ficou com o Coutinho, Maciel, meio, Dionísio que entrou agora, já tem visão. Ficou pro esquerdinha que corre muito. Olha só, saiu da falta, errou o bote André. Tem que correr pra área, tá correndo aqui o Léo Tá e isolado, o Mateuzinho. só o Mateuzinho na área, não tem ninguém aí. E a falta, viu, Maílson? O Haroldo acompanhou muito bem o lance, tá vendo? Por isso que quando a gente cobra aqui, Nilton, não é crítica, né? O juiz quando tá próximo, aí que apita, ninguém fala marca, nada. Exatamente, marca certo, porque quando você vai reclamar, opa, o juiz na Tô frente. aqui. Agora se eu tô lá no meio de campo, aí rapaz, Dá margem, realmente, concordo. Dá margem para reclamação. Às vezes a gente fala, o pessoal pensa que é crítica, não é crítica, é incentivo, corra mais, fica próximo. Que Não, é, quando... mas eu sou, tudo na vida hoje, as críticas que nós fazemos aqui não são críticas para denigrir a imagem de ninguém, não. Nilton, o Edvi, você continua só aqui? Vai lá, sim. O Edvan diz, o Guarani tem jogo para conseguir o resultado, só tranquilizar que sai. E o Tumarello diz, o técnico foi muito infeliz nas mexidas. Olha só, esquerdinha, que bola perigosa na área, que isso, o Thiaguinho tirou o gol do Dionísio. O Thiaguinho jogou terra na marmita do Dionísio. Na pizza, não? Na pizza, ele é pizzaiolo. Um pizzaiolo. Nilton, continua que você estava falando da crítica, que não é crítica? Sim, a gente faz os comentários porque a gente precisa estar aqui para falar alguma coisa, né, velho? A galera quer que a gente exponha a nossa opinião. Agora sim, jamais a gente vai fazer crítica para denigrir a imagem de ninguém. Não, a gente está comentando o técnico, não o ser humano. Exatamente. Né? O técnico não, o árbitro, o bandeira, não o ser humano. Acabou. Vamos lá, quem tá com a bola? Maciel jogou, bola perigosa, tira lá o André. Eles vão explorar essa bola aérea porque o Dionísio cabeceia até pedra, rapaz. Olha só, chutou pro lado o César, o Maciel vai ter que voltar para pressionar o Nau e a bola vai sair, hein? Já era, viu, Maílson? Tiro de meta. Tiro de meta que favorece a equipe do Real. Nós estamos, pessoal, você 25... Não vai ter uma paradinha no segundo tempo, não? Para o pessoal tomar aquela aguinha, Nilton? Maílson, 26 seria mais ou menos nesse ponto aí. Por isso que eu te perguntei. Se você fosse o árbitro, você dava esse tempinho pro pessoal? Vai mudar sim, aqui, sim, entra, com certeza, né? Para se reidratar. Sim. Nilton, vai mudar, Nilton? Vai sim, olha lá. Vai sair o Deva, viu, Maílson? O Deva pede para sair, viu, Nilton? E vem o Gilmar. Olha, Nilton, o comentário do Vitor Gabriel. Acredito que tirou o Eric e colocou o Dionísio para segurar Mateuzinho no ataque. Ele é muito veloz no X1. Comentários do Vitor Gabriel, que eu acho que é o Vitinho, né? Olha só. Deve ser. A gente Deva já sai aqui no Sem Chuteiras. Disse, a gente expõe o nosso comentário, mas a estratégia só o treinador que pode dizer, né? Sabe, né? Sai Deva, entra Gilmar na equipe do Real. Vamos lá, o jogo tá rolando, o treinador falou bora, tá querendo fazer 2-0 e tranquilizar seu time. É pela questão do saldo de gol, né, Maílson? Vai tomar amarelo. Vai tomar amarelo o goleirão, rapaz. Tomou amarelo. Se fosse o zagueirão já tinha, se não me engano, né, Maílson? Tem um zagueiro que já tá pendurado. Eu não sei quem que é, mas eu acho que sim. Rapaz, Nilton, eu nunca imaginei que Madeirite esquentava e aqui em cima a temperatura aqui na minha careca. Principalmente para quem é careca, né? A língua sua tá afiadinha, viu, bicho? Vamos lá. Aqui é um batendo no outro, finaliza não. Bora lá. O André, é André, né, Pierre? Cobrou, tiro de meta. Maciel brigou com o João Vitor. Oi. Rapaz, o Dionísio chegou com uma carreta desgovernada e derrubou outra carreta que é o Daniel. Né? Dois caras grandes, fortes fisicamente, mas um vence, né? Um vence. Túlio, pelo amor de Deus, né?
Vamos lá, tem falta. Obrigado, Carla. É isso mesmo, cara. A gente fala aqui é pra incentivar, não é pra atrapalhar ninguém. Olha só o Nau. O Nau vai fazer chuveirinho na área. Olha só. Dionísio brigou, vai sobrar com ele. O Daniel bateu, pega o Natan, não pegou. Sobrou, vai tocar atrás, jogou no meio da área. Tira lá o Alexandro. Que perigo, rapaz. Essa bola vai sair em lateral. É lateral que favorece a equipe do... Deixa eu ver. Favorece a equipe do Guarani? Não, do Real. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Nós estamos aí com 28 minutos do segundo tempo. O Real tem 1, o Guarani tem 0 e o Real vai atacando, Nilton. Perdeu uma baita chance agora aí com o Daniel. O Dionísio acreditou que a bola sairia, mas não saiu. Com um jogador a mais, a tendência é que o Real tenha mais espaço no campo para poder jogar, né, Maílson? Olha essa bola do Alex pro esquerdinho. Será que ele pega? Não pega. Chega, Maílson. A bola sai em lateral, lateral que favorece a equipe do Guarani. Ô, Nilton, você ainda acha que o Guarani está desorganizado em campo ou melhorou um pouquinho aí as posições? Maílson praticamente não teve mudança nenhuma na postura do time em campo, não. Deu aí uma leve mudança, mas é aquele dia que tem dia que não é dia, né, Maílson? Quero mandar um alô especial, muito especial de verdade. Olha só, essa bola não passa, ficou, tira a zaga. Muito especial de verdade ao meu compadre Eliseu Guedes e a minha comadre Ângela, lá no M Boimirim, Jardim Ângela, né? Assistindo a gente. Aqui, Nilton, mandou uma foto aqui no meu celular. Marca aí essa foto lá no Instagram, Eliseu, compadre, que a gente remarca, a gente reposta. Na verdade. Olha só, Mateuzinho tá com ela, chamou no X1, dançou, Inal, caiu na dança do Matheus. Chamou, o João Vitor tá com ela, vai carregando o Matheus. A jogada dele é sempre essa. 1, 2, 3, foi embora. Ficou lá embaixo com a esquerdinha. De esquerda para esquerda. Matheus fez 1, 2, ficou caído. O juizão falou: não, segue o baile. Quem tá com ela é o Mar, zagueirão, abandonou. Mateuzinho ficou caído. É pior pro Guarani se parar essa jogada. Cabeceou pro lado ali o Alex, não segura ali o Carlos Júnior. A bola sai em lateral que favorece a equipe do Real. ...205 telespectadores simultâneos. Viu, Maílson? Quanto? 219? 209. 209, olha. 209, horário do almoço. A galera com certeza já abriu aquela cerveja gelada, aquela Mistel de 600. Rapaz, certeza que tem uma carninha de boi no espeto, senhora, né, Maílson? Uma ponta de peito no espeto. Ou não na grelha igual. também. Na grelha também fica não, bom. mas a ponta de peito na grelha não presta. Tem que fica duro. Olha, que é técnica de churrasqueiro, né? Agora, no espeto, a ponta de peito é a melhor carne. Podem testar em casa, depois vocês me falam. Rapaz, opa aí, ó. Maturada ou... Normal. Não, normal. Matou o boi lá, vai lá vai no boi gordo, já vai no até Valtinho. amarelo, mas eu sou camisa 3? Eu acho que não, né? Não. Tá agora tranquilo. tem. Agora tem. Viu, Nilton? Não, quando você vai ali no açougue, acabou de matar ou um dia, 2, não tem problema. Nilton, não existe no espeto carne melhor do que ponta de peito. O pessoal chama ponta de peito, maçã de peito, é a mesma coisa. Rapaz, pode comer. 11h51, vamos parar, porque a gente já tá com fome, viu? Eu confesso que se eu não fosse jogar daqui a pouco pelo Massa, eu já ia sair daqui e comer uma ponta de peito aí, da ponta do espeto. Rico. Para com isso, cara. Olha só, Maciel, jogou na área. Quem brigou com ele? O Léo. Sobrou no meio, esquerdinha. E pega muito bem ali na bola. Tocou. Pra ele. Dionísio. O gordinho grita, bota a raça, Guarani. Jogou, olha o Léo, tira lá o André. Na bola aérea eu acho que não seja a melhor estratégia, não. O Léo e o Mateuzinho são baixinhos. Só quando o Dionísio estiver na área, né? Mas foi ele que jogou a bola na área. Exatamente. A defesa do Real é uma defesa alta, imponente. Olha só, Carlos Júnior tentou jogar com Serdinha, ganhou mais um. O Carlos Júnior, mesmo improvisado, tá fazendo um bom jogo, mas... Ele é bom de bola, Carlos Júnior, já jogou base, né? Então, já passou, tá com os 30, mas já jogou base, então sabe o que tá fazendo. Olha só, o Mar tocou no meio para o Thiaguinho, que não é o Thiaguinho cantor, mas é o Thiaguinho jogador. Gilcinho. O Gilcinho sumiu no segundo tempo, Nilton. Não sei se ele cansou, se mudou a marcação. A bola não chegou, né, meu? O Real, mesmo com a expulsão do jogador do Guarani, assim, não fez valer... Olha, o número de campo. Fui falar do Gilcinho, ele achou o Mar sozinho ali no meio de campo. Tocou, devolveu, fez 1, 2. Olha só, o Gilcinho tentou antecipar. Nilton, você então, assim, pelo esse comentário, você deixa a gente perceber que o treinador do Real não está entendendo que tem um a mais que poderia mudar essa estratégia e matar o jogo. Não, olha só, ele fez o gol, o Real fez o gol. Foi expulso o jogador do Guarani, mas ele não fez valer esse número a mais para falar assim, não vou dominar o jogo. O Guarani chegou, mas chegou ao tranco de barranco. Mas é o que eu tô te falando, então se o treinador mexer uma peça, ele pode colocar mais perigo lá Com certeza. Isso. Olha só que bola boa para ninguém lá ele. Pode fazer o gol? Pode. Mas a gente tá discutindo a disposição do time em campo, né? Sim.
Olha cá, o Jailton Silva dizendo, hoje tem Márcia Santa Clara versus Márcia Portuguesa. Olha isso, rapaz. Que jogo demais. Bora, Jailton da Madeireira, tá muito feliz, Olha só, a né? jogada mais dura ali, mas o jogador foi com o joelho. Ixi. Inclusive, na minha opinião, poderia ter pintado um amarelo pra ele ali, viu? É o André, o zagueirão. O jogador desistiu da jogada e foi com o joelho nas costas do jogador ali. Mas como o árbitro estava nesse momento longe, deixou passar. Nilton, peraí, vamos lá. Ed Carlos Souza Santos diz, a carne aqui já tá no jeito, vamos? O Ed Carlos... Rapaz, manda a localização. Localização, endereço, por favor, e número da casa. Não, vai. O mais difícil já tem, a carne assada. O trabalho agora é só comer o trem. O Rosendo tá pegando fogo, literalmente tá pegando fogo, e o Rosendo... Rosendo, será que hoje tá na Fazenda Caraíbas? De repente tá lá comendo aquele requeijão que 3 horas sai quentinho. Mas 3 horas, agora não, agora é agora dia. É aquela galinha caipira feita no ponto. Olha só, jogou a bola, quicou, chegou ali, vai ficar com o Martel. A bola deu uma travada no meu microfone e voltou ao normal. Olha só, a esquerdinha jogou no meio da área, quem chega? Que isso, Dionísio? Dionísio cabeceou com os braços. Não saiu do chão. O braço parece que estava travado na cintura. Que isso, carequinha? Vou caprichar na próxima. O Jonatas, que é filho do Dionísio, acabou de perguntar quem foi expulso. O Breno Lessa. Olha só, quem é olha só o César Roque, essa bola só escorou ali o Coutinho, tirou de qualquer jeito, vai sobrar com o Gilcinho. E o Gilcinho corre mais do que notícia ruim, não, tocou pra trás. É o homem, como é que é? O homem do vento. Aí o Ed Carlos tá dizendo que é na casa dele no Tigre, é vizinho seu, Nilton. Muito bem. É o de Carlos da funerária? É, ele mesmo. Compreendo. O Dica. Dica tá convidando, todo mundo tá no campo aqui, vamos sacar dele hoje, né? Bom, todo mundo. Morreu, Dica. Morreu. Olha só. Dionísio, tocou muito fraco. Que isso, Dionísio? Tava sozinho, tem que caprichar, né, Maílson? Agora, meu lindo. Aí, ó, saiu tocando bonitinho o Tiaguinho. João Vitor, não. Tá com o João Vitor. O João Vitor corre demais. Corre muito. Na marcação agora, Daniel e Coutinho. Não, tirou só bola. Minha opinião só também bola. não foi falta não, viu, Maílson? Só bola. Picou a bola. Bandeirinha podia falar aqui, rapaz, foi só bola. Uma hora dessa o cara tomou um cartão amarelo sem necessidade. Exatamente. Vamos lá, alô, Ed Carlos. Isso aí, Ed Carlos. Sua casa, bom demais, viu? Domingão. Eu gostaria muito de estar também, mas estamos aqui em outra pegada, né, Nilton? O sistema é bruto. Cada um no seu ofício. Maílson, 35, Maílson. É mesmo? Bora pro chat. 35. Túlio, indica um aí pra gente. Parou pra tomar água? Parou pra ir atrás 35. Já joga. Túlio, pensa rápido e fala. Calma. Vou colocar. Você quer quem? Desculpa. Nilton. Nilton, a gente ouvindo aqui, o pessoal parou para a parada técnica, né? Eu já quero. Aí o 11, o Daniel, dizendo a gente tá com a mais, parece que tá com a menos. Pessoal, a gente já vai jogar para vocês a enquete aí na sua tela e vocês vão votar aí no melhor da partida, né? Tem 3 jogadores do Real e 1 jogador do Guarani. Aí vocês podem escolher o melhor do Real e quem quiser esse do Guarani, mas até o momento, né? A gente colocou na disputa, mas... A disputa fica aí para a decisão do chat, né, Maílson? A gente não tem interferência nenhuma. Vai lá, Maílson. Olha só essa bola na área, bola perigosa, cabeceou, 1, 2, 3, sobrou, deu um toquinho ali sem querer o Alex, olha só o Álvaro, chutou, tira lá, justamente o Alex. Alex tá com ela. Olha só, esquerdinha, segura, deu um chute pra frente, virou um lançamento pro Mateuzinho, vai sobrar pra ele é danado.
Olha só o Nau, que bela interceptação, Newton. Conseguiu recuperar bem o Nau ali, viu? Muito. O Mateuzinho saiu na cara do gol, né, Melson? E assim, a perninha dele, a esquerdinha tava coçando pra Yeah. conquistar. Olha só, o Maciel também viu lá o esquerdinha. Vai passar do Mar? Passou, mas ele O tem Mar deu aquele toquinho providencial, né? se o esquerdinha confia, ele já entra ali no facão, mas não confiou. 37 minutos do segundo tempo. O Real tá com 1, o Guarani tá com 0. Com esse 210, placar. viu, Maílson? 210 pessoas na 210. sua. Muito bom. O Tum Malheiro dizendo, parada técnica aos 35 eu nunca vi. É o Tum que está dizendo. Não vou falar que é Maílson que está dizendo, é o Tum. É o comentário do nosso, do pessoal do chat. Paulo Jesus dizendo, churrasco no Recanto PJ. Nunca me convidou. Olha só essa bola, chegou o Coutinho, dominou, bateu de fora ali o Maciel. O Maciel fez um gol assim, lá na final contra o Gilcinho. Não sei se você lembra, né? Sim, sim. Olha só, o esquerdinha jogou na área, tira o André. Vai ficar lá com quem? Cabeceou. É lateral para o Guarani. Vamos lá. Tá bom. Paulo Jesus, aquele abraço, avante professor, churrasco e piscina é bom demais. Cada um com a sua vida, né? Você merece, você pode, Rico. né? Rico. Natal Brandão, Masterchef Maílson e Newton. Um abraço, Natal Brandão. Valeu, Natal. É a lenda viva do nosso futebol, né? Prazer, Natal. Agora, Natal, com certeza, deve estar saboreando aquela carne Tá doido. no ponto, né, E Maílson? eu, viu lá, o negócio fica rodando assim. Tá doido. Para, Maílson. Túlio já tá em tempo de desmaiar ali, rapaz. Quer comer a câmera ali. E ainda mais Túlio que vai jogar hoje, não pode exceder, viu, na comida. Lateral que favorece a equipe do Guarani, que vai perdendo por 1-0 e vai, não é complicando, mas vai deixando aí, deixando a classificação. Escapando a garantir a classificação, né, Maílson? Olha só, o Léo, essa bola demorou pra jogar pra área, mas deu sorte, sobrou. Olha só, esquerdinha, deu um chutão, voalhou, Dionísio, sobrou. Olha só, Mateuzinho pra fora! Fez tudo certo, Dionísio escorou, fez o pivôzão pro Mateuzinho, estou pra fora, Newton. Pra mim, gol perdido, viu, Maílson? Na posição e na qualidade que o Matheus, olha só, o Mateuzinho tava livre. Livraço. Apesar que tinha muitos jogadores do Real também na frente, mas a conclusão dele não foi de qualidade, né, Maílson? É isso aí, pessoal. Nós estamos com 40 minutos já do segundo tempo. 40 bola. Guarani tá com 0, Real tá com 1. Jogo muito pegado, muito aguerrido. Expulsão no Guarani do jovem Breno, que vai ter que botar a cabecinha no lugar e melhorar para as próximas oportunidades. E uma arbitragem muito boa também do Haroldo, né? Do Vale, ressaltar. O trio da arbitragem fez uma excelente partida, apitou tudo certinho. E isso é ingrediente para o campeonato tá dando certo. A gente aqui, Nilton, igual eu vou falar de novo. Desculpe a repetição. Olha só, o Mateuzinho foi marcado muito forte aqui pelo Gilmar e tomou falta. A gente elogia quando tem que elogiar, sim. Agora, quando a gente acha que não foi legal, a gente tem que falar também. Exatamente. Ninguém vai ficar tampando só com a peneira aqui, não. Até a gente erra, né? Que tá aqui, Sim. a gente erra, o jogador erra. Então todo mundo tá propício ao erro. Ainda mais quem está sendo tão visado, igual a profissão de árbitro e assistente. Com certeza, exatamente. Vamos lá, gente. 41 minutos já, praticamente, do 41. segundo tempo. O Maciel tá na bola, o Guarani quer porque quer esse empate para dormir mais tranquilo na liderança. Olha só, o Maciel jogou essa bola e adora fazer isso. O Thiaguinho foi bem, viu? O Maciel ganha ou não ganha? É lateral que favorece a equipe do Real. E essa galera tá com a chuteira queimando nos pés porque tá quente. Maílson na briga aí pelo cara da partida, Gilcinho no Real 54, João Vitor 33, Álvaro 3, Alex do Guarani 12. Isso é interessante. Ah, rapaz, Natal tá em Salvador, rapaz. Melhor ainda. Melhor ainda. Tá numa praia agora, aquela praia paradisíaca, Nilton. Não, se preparando que vai ter o Santos de hoje contra o Bahia, ele dizendo. Ele vai assistir lá hoje? Vai assistir lá. Quando o Natal vai pro estádio, eu já sei o que acontece. Vai perder. O Elton tá dizendo que tá lá deitadinho na sala, ligado na Web TV. Rapaz, quem é? Merece você mandar uma foto e postar no Instagram, viu, Elton? O Elton Aparecida é. Ô, Natal, vou falar um. A gente tem uma certa amizade. Ô, Vitor, pelo amor de Deus, Vitor. Essa passou perto, viu? Nilton, se o Santos perdeu pro Vasco de 6-0, imagina pro Bahia na Fonte Nova. Futebol é assim mesmo, não tem lógica, né? Eita, tá tendo alguma coisa ali. É o Gilmar e o Mateuzinho. O Mateuzinho tá avisando. O Gilmar tá chegando. O assistente viu e avisou. Olha só, tem comentário aqui. Parabéns, abençoado. Chegou alguma coisa aqui na Web TV, no Instagram, depois o Nilton vai olhar. Olha só, o Mateuzinho bem marcado pelo Gilmar. Deu um calcanhar, estilo coice ali. Oi. Jogou para trás. Ficou o João Vitor, que chutou pro alto, coisa que ele não é de fazer. Maria, 2 companheiros ali, viu, mas quase que choca de cabeça.
Newton, tem comentários interessantíssimos de pessoas que gostam de fato de futebol e vivem também. O Tumalheiro diz. Pronto, vamos lá, ó. Acho que a saída do Eric, centroavante, perdeu muito a 223, viu, Maílson? do time do Guarani, apesar que hoje não estava muito bem, mas o time perdeu, jamais tirar um matador, que no caso estava dizendo aqui que ele não faria Concordo, isso. já de minha opinião, desde o início eu achei que não foi certo ter tirado a saída do Eric, viu? Pede referência na frente para um time que está precisando de resultado. E o Natal fala, Bahia e Santos lá na Fonte Nova, empate é vitória. Natal é demais. Vamos lá, saiu. Ixi, todo mundo falhou. Sobrou pro Gilcinho. Tá impedido, Daniel. Muito impedido. O Daniel, às vezes, fica fora de time, né? Muito impedido. Fora de tempo, e aí o Gilcinho deu a pinta que ia jogar para ele. Aí o Daniel se adiantou, marcado impedimento. Muito impedido, inclusive. Beleza, 200 e quanto chegamos, Newton? 228, Maílson. Ó, o cara do jogo, pra mim, tá sendo muito positivo hoje, viu? Gilcinho ou João Vitor brigando ali, dos mesmos dois que jogaram muito. Então, assim, qualquer um dos dois que vencer pra mim, A voz do povo, Maílson, é a voz de Deus. Pode crer. Mas você tá entendendo o que eu tô falando, né? Sim. Olha só que bola é essa pro Matheus. É bater pra fora! Tá dando escanteio? Pegou em quem essa bola? Teve desvio. A Anne diz aqui, teve desvio, Matheus. Se acalma, garotinho. 44 Será que foi o desvio que evitou o gol, Maílson? 44 do segundo tempo. Olha só, tem escanteio. O Guarani quer porque quer esse empate. Jogou essa bola esquerdinha. Quase era gol olímpico, seria olímpico. E quase o carequinha Dionísio chega. Se tivesse um pouquinho de cabelo, com certeza faria esse gol, Newton. Que lance perigoso, viu, Maílson? Ele jogou mesmo o olímpico. Teve um desvio, novo escanteio, Maílson. Newton Oliveira, o Leandro Quesada do Sertão. Diz aí o Jailton Silva. Ei, Jailton, rapaz, uma hora dessa. Eu só tô pensando no prato de comida. Leandro Quesada do Sertão foi massa. Olha só, jogou, tem desvio, vai ficar. Ai, olha um chute danado. Pegou na mão do Coutinho, não pegou, pegou não. Olha só, Ciel jogou na área, tira lá o Thiaguinho. Vai sobrar com o Gicinho. Newton, quanto de acréscimo você daria? Vamos esperar Newton? a placa, né, Maílson? Por enquanto não foi sinalizado ainda. Olha só o Álvaro. Pode matar o jogo se fizer um gol agora o Real. Se não, fica lá e cá. Jogou pra ele, pro Álvaro. Será que ele chega? Não chega. Chega nas mãos do goleiro Natan. Quanto de acréscimo, Newton? 10, Maílson. 10 minutos de acréscimo. Newton, muito tempo. Dá tempo o Real fazer o segundo. Dá tempo o Guarani empatar. Dá tempo muita coisa. Tem muito jogo ainda, né, Maílson? Teve muita paralisação. Até o goleiro foi até divertido, um cartão amarelo com muita cera, o juiz. Olha só, o esquerdinha com muita vontade de jogar. Mandou pro Mateuzinho. E o Bandeirinha... Tá marcado impedimento, Maílson. O Mateuzinho ficou bravo ali agora. Porque pela regra hoje tem que esperar concluir a jogada, né? Perfeito. Não pode marcar. O Dionísio não estava. Por exemplo, se o Mateuzinho, que estava impedido, o juiz levantasse a bandeira e o Dionísio fosse. Então o juiz tem que esperar a conclusão da jogada para poder sinalizar o impedimento. O jogador fica bravo porque às vezes corre perdido, mas é a regra. A Bruna Lessa diz, bora Guarani, dá tempo ainda. O Jailton deu risadinhas do Leandro Quesada do Sertão. Rapaz, o Elismar disse que hoje é dia da feijoada para ele lá, viu? Eu tô vendo aqui, o pessoal tá fazendo inveja pra nós, a gente morrendo aqui, 226 telespectadores simultâneos, o Web TV L10, estamos aí escanteio que favorece a equipe do Real, escanteio que favorece o Real, nós vamos a 55, né, Newton? A Carla Santos tá dizendo que fim do jogo, chegando e o Guarani tá longe do que a gente conhece, realmente, Carla, deixou muito a desejar. E o Matheus, treinador do Real, tá aqui inconsolável com 10 minutos de acréscimo, né? Ele acha muito acréscimo. O Natal tá dizendo aqui, Maílson, que quem parece estar com 10 é os jogadores do Real. A gente não viu a superioridade mesmo. Não mudou. Numérica. Olha, né? Só essa bola na área, que bola perigosa, o Natan tirou pro lado. Ganhou o goleiro, viu? Tem substituição, Maílson? Vai ter mudança, Newton. Fala pra mim, Newton. Foi no time do Real, Maílson. Olha só a esquerdinha brincando ali na retaguarda. E o César perdeu a esquerdinha, ficou com o João Vitor. Deu falta, Newton. Marcou a falta ali, Maílson. Falta em cima de esquerdinha.
O Ailton de Jesus dizendo que o Miguel deve estar bebendo no próximo Lagoa. Não sei quem é o Miguel, não. Vamos lá, a bola tá rolando. O Guarani quer porque quer empatar esse jogo e ficar na liderança com 4, mas tá demais. Tá se livrando da bola, o sol já não ajuda, as pernas também não. O Guarani não merece o empate hoje, Maílson. Pelo jogo que jogou, muito desorganizado, não merece o resultado. Por isso que eu gosto de você e te respeito, porque você fala mesmo, não passa pano, né? Não jogou futebol hoje para merecer o resultado, não. Jogou feio demais, desorganizado o time, falhou muito. A gente que assistiu o jogo contra o Gaspar, você percebe que era um time totalmente diferente. Muito diferente. Então, Nilton, assim, parece que vai ter mudança no Guarani, você observa. vem aí o Cezinha na lateral esquerda. Cezinha não, Hugo. Cezão. Vem dois jovens aí, viu, Maílson? Hugo e o César. Pronto. Tem aí 3 César nesse time, né? Tem o Paulo César, que é o Paulo César França, Paulo César Cardoso. E tem também aí o César Roque, né? Que joga de lateral. Vai mudar, Nilton. Fala pra mim, Nilton. Entra 3 garotos. 2 garotos, sai quem? Vamos ver quem sai. Deve sair o Coutinho e sair o Cezinha, né? Cezinha, entra César. E sai aí o Coutinho, entra o Hugo. Sai Michel. Coutinho no auge dos 34 anos, entra o Hugo com 18 anos. Sai o César Roque nos 20 alguma coisa, não sei. E entra com 18 anos o 13 César. 238 pessoas, viu, Maílson? Maravilha. A gente quer mais vocês lá às 15h45. A gente vai estar aqui de novo. Olha só, não acertou a bola. Tirou de qualquer jeito ali o Mar. Vai ficar com o Hugo. Cabeceou pro meio, Hugo. Chegou no Dionísio. Olha só o Dionísio. Ele acha certas jogadas inimagináveis, mas dessa vez não deu certo. Estamos aí com 49. Faltam ainda 6 minutos para finalizar. O goleiro lá ganha tempo. Vai a 45, né? 55, então já estamos com 49, 6 minutos. Como é que tá a votação do craque da partida, Nilton? Dá uma olhadinha pra gente. Eu acho que dificilmente terá reviravolta. O Gilcinho tá com 55%, viu, Maílson? Quantos votos no total até o momento? 65. Dá pra votar mais, pessoal. 228 pessoas, volta aí, pelo menos 100 pessoas. E tem que escolher, gente, tem que opinar. Olha só, quem tá com o Gilcinho, que foi o autor do único gol até o momento. Bela girada de bola aqui pro Nau. Que visão, né, Maílson? Que visão de jogo do Mar. Olha só, o Nau jogou no meio pro João Vitor. Ele chuta bem, Nilton, João Vitor. Olha só, bateu pra fora! Belo chute, se tem 30 centímetros abaixo. Seria Concluiu muito bem ali o João Vitor, Maílson. Por pouco não faz um golaço. Na substituição do Guarani, fez uma inversão nas laterais, viu, Maílson? O Carlos Júnior estava na lateral esquerda, veio pra direita e o Cezinha foi pra lateral esquerda. O Carlos Júnior está até o momento sendo coringa aí, jogando as duas laterais. Olha só, o Léo deixou, segurou, demorou para soltar para esquerdinha essa bola. Não tinha opções, viu, Maílson? Olha o César, o lateral esquerdo passou, também ficou para trás. Dionísio está com ela, sentindo ali o João Vitor no meio de campo. Olha só, Maciel Amaral, viu, jogou nas costas do Nau. Rapaz, se passa, seria perigo, viu, Maílson? Olha o Dé, rapaz, é invejável. Joga muito, viu? Jogou aqui pro Gilcinho, colocou no chão. Daniel foi, tudo normal, ele não acertou, era aqui, ó. Ó, o João Vitor tá passando mal no meio de campo. Tá sentindo, tem que parar aí. Faz horas que eu tô vendo ele bota a mão na cabeça, bota a mão na perna. E é até um perigo no sol quente desse. O juiz não vai parar porque a aposta tá com o Real, não jogou a bola pra fora, né, Maílson? Jogar pra fora. O próprio companheiro dele não jogou, aí, depois... Olha lá. Agora marcou a falta, vai parar o jogo. Eita, o César chegando o Daniel lá embaixo, hein, Nilton? Mostrou o cartão de visita na primeira, né, Maílson? Ele tem que mostrar. 51 minutos do segundo tempo. Guarani tem 0, Real tem 1. Com esse placar, o Real vai a 3 pontos. O Guarani fica com 3 pontos. O Real Tigre com 2 pontos. E o Gaspar com 1 ponto. 1 ponto. Briga boa na última rodada, todo mundo com chance. 2 jogos aí bacanas, viu? Top mesmo, viu, Nilton? Tá doido. Quem vencer classifica, cara. Deu muita emoção. O grupo já estava assim, bem disputado. Com esses resultados aqui, fica todo mundo com chance. Próximo jogo é Real e Gaspar. Só para você ter uma ideia. Me ajuda aí. Vamos lá. Vamos supor que, né? Vamos supor o resultado de vitória para todo mundo aí. Digamos que Real Tigre vence o Guarani. Se classifica. 4 pontos. Digamos que... 5 pontos. 5 pontos, exatamente. E aí... Olha só, tem bola na área, Nilton. Já você fala. Gilcinho tá com ela. Ele já fez um gol e não deu tempo na perdeu o Gilcinho. Cansou, as pernas cansou. Como eu disse. Vai. Digamos que o Real Tigre vence o Guarani. Classificou 5 pontos. Real e Gaspar fica por uma vaga. Se o time do Gaspar vencer por um placar mínimo, está classificado, porque o primeiro critério é o confronto direto. O Real vai jogar pelo empate. Se o Guarani vencer, o Guarani se classifica, vai para 6 pontos. É a mesma coisa. Real e Gaspar
O Real joga pelo empate e o Gaspar por um resultado simples classifica. Então assim, tá tudo aí em aberto, Maílson. Isso é muito bom, né? Porque aí sabemos que serão 2 baitas jogos. Olha só, essa bola pode ser boa. Espetou ali pro Léo. Léo segurou, o André chegou na marcação. Esse André é muito bom zagueiro. Jogou demais. Foi um dos destaques, Maílson. Poderia estar nessa briga aqui também, né? Quando a gente colocou. Com certeza. Mas tudo bem. Vamos lá. Quem tá com ela? Esquerdinha. Estamos aí com 53. Faltando somente 2. Será que o Mateuzinho chega? Chegou. Na marcação do Mateuzinho tem o Nau. Tocou pra trás. Pra quem? Bateu. Tem desvio. A bola aqui. A bola saiu fraca, né, meu? Tranquilo aí pro goleirão fazer a defesa. Olha só quem chegou pra chutar essa bola. O Alexandre, zagueiro. Chegou pra surpreender. Homem surpresa, né? Dominou errado o João Vitor. O Maciel deu um bonezinho no João Vitor. Segurou. Os dois não aparece ninguém, né, Maílson, pra receber. Não chegou. Olha só o João Maílson, 53,5. Vamos para guerreiro. 1 minuto e meio pro final do jogo. E a votação? Joga na tela só pra gente dar uma olhada. 61. Só aumentou a vantagem. 61. E 80 votos aí, o pessoal me ouviu, né? Me ouviu. Subiu a votação. Vamos subir. O Carlinhos marcou uma falta ali, perigosa. Rapaz, a favor. Eu nem vi o lance, viu, Maílson? Eu também não, Nilton. A gente tava olhando a enquete aqui. Falta... E aí tem o Alex com 14% e o Álvaro do Real com 1%. Pontuou, né? É um voto, Nilton? Não, deve ser mais. 1% de 80. É verdade. 8. Eu acho que rapaz, não sei. Eu achei que você não fazia coisa de cabeça, não. Lá ele. Aquela barreira ali tá com 5 passos, viu? É futsal, né? Mas... Eita, futebol, eu te amo. Nilton, eu acho que vai ser aí um dos últimos lances. 54 minutos do segundo tempo. Apenas 1 minuto. Olha só, o Maciel bateu, que bola perigosa. Ela vai na área. Tirou o 10. 2 veteranos, brigou o 10 e o Dionísio. O time do Real é muito forte na bola aérea, viu, Maílson? Muito forte mesmo. Defendeu muito bem aí as investidas do Mais um chutão pro meio da área. O Dionísio estava impedido, saiu. Cabeceou o André. Não. Ele não participou da jogada, né, Maílson? Ele saiu, foi inteligente, sobrou. Alex jogou no meio da área. Mateuzinho brigou. Agora marcou impedimento, sim. 54 minutos e 30 segundos. Nilton, desça pra entregar o cara da partida lá pro Gilson. Nilton, cadê o troféu? Pega o troféu, Pierre. Olha só, o Gilson vai chamar o Carlos Júnior no X1 e colocou na frente, ficou na saudade de Carlos Júnior. Oi, só. Oi. Pronto. Desculpa, meu chefe. Meu âncora. Olha só, o Maciel tá com ela. Final de jogo. Final de jogo aqui no quinto Ruralzão da Lagoa d'Água dos Costas. O Real vence a partida por 1-0. Gol do Gilcinho. Ele que foi eleito com 61% de votos. Mais de 60%. Venceu aí uma briga boa aí com o seu companheiro, que foi o João Vitor. João Vitor. Os dois jogaram muito bem, diga de passagem, mas o prêmio vai para o... Vai lá, Perra, ajudar a colocar lá o banner. 61% dos votos vai para o Gilcinho, cara da partida. E o Real venceu. Vai tudo pra briga, tudo se igualando aí. Real fez 1. O Guarani não fez nada, o Real fez 1 com o Gilcinho. E já, pessoal, a gente vai entregar o cara da partida, vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. E às 15 horas vocês venham para o jogo do Sport Tigre e Bahia. E lembrando que o 1:45, você que pode vir pessoalmente, vem aqui assistir o jogo de Master Portuguesa versus Master Santa Clara. Eu estarei aí mostrando para vocês o melhor do futebol. Maílson Lopes joga demais, lá ele. Vamos lá, cadê o Gilcinho? Só montar o banner aqui, Maílson. Perfeito, Nilton. Já estamos aqui, a entrega vai ser feita pelo vereador Tinha Amaral. Vereador Tinha Amaral, satisfação tê-lo aqui conosco, apoiando o futebol da Lagoa d'Água dos Costas. Já a gente entrega o prêmio, estamos esperando aqui a galera que ajuda aqui com o banner. Só montar a estrutura, né, Maílson? Isso, cadê a galera, Nilton? Estamos aqui já preparados. Cadê o Gilcinho? Nilton, é porque deu um trabalho agora para achar a galera que faz aqui aquela colabora com a gente. Nilson, pessoal passando aqui, pessoal da segurança passando, tudo certo, nada de anormal aqui hoje. Pessoal, Gilélio Júnior tirou várias fotos. Pronto, o banner chegou, já está posicionando aqui o nosso câmera.
O Tim Amaral ajudou lá a colocar o banner, ele que vai entregar o prêmio do Pronto. cara da partida. Vai lá, Nilton. Vamos lá, cadê Gilcinho? Gilcinho. Rapaz, ninguém sabe o que acontece nos bastidores, né, Maílson? Tem muita coisa. Tá aqui o Tim Amaral, o vereador, com toda humildade, veio aqui, nos ajudou a colocar o banner. Isso é bacana demais. Ô, Maílson, vou Vira pedir pra cá. Gilcinho para virar para a câmera Vira pra aqui. cá, Maílson, isso. é com muito prazer, Maílson. Estamos aqui com o Gilcinho. Desde o início do jogo, a gente destacou o futebol que ele vinha jogando e depois ele foi coroado com o gol que decidiu a partida. Então, assim, só fez ratificar aquilo que a gente estava imaginando. Nós jogamos pro chat, a galera do chat falou realmente a ele. Então, Gilcinho, parabéns pela partida que você fez. Vou aqui entregar o troféu nas mãos de Tim Amaral, o vereador, e Tim, aproveitando, agradecer ao apoio que você deu ao nosso campeonato, viu? A comunidade fica agradecido. Eu queria que você entregasse aí o prêmio de craque da partida para o Gilcinho. E aí, Gilcinho, eu gostaria que você agora, olhando para a câmera lá, pode fazer o seu agradecimento e dizer para quem você oferece esse troféu. Primeiramente, boa tarde, bom dia a todos, né? Que estão aqui presentes. Bom dia. Eu quero dedicar esse troféu aqui para minha esposa, meu filhinho, que sempre faz eu ter força para continuar no futebol. De Miriam e Jason. E eu quero agradecer a equipe do Real por essa oportunidade que me deu aqui. Nós teve uma vitória diante de uma grande equipe, que é o Guarani, todo mundo sabe de um qualificado. E parabenizar vocês também, a Web TVL10, que sempre traz a magia do futebol aí. Parabéns mesmo, que Deus abençoe vocês, tem só a crescer. Que bom. Que bela entrevista, Tim. Rapaz. Alguma palavra, Tim? De arrepiar. Vai lá, passar para agora é o vereador Tim Amaral. Mas tá chegando logo, tá legal, Perfeito, né? Vai lá, Tim. perfeito. Então, Nilson, bom dia, né? Bom dia a todos. Quero aqui parabenizar todos aqui que estão empenhando, né, na organização do campeonato, parabenizar aqui a toda a equipe, né? Sempre tem um vencedor, parabenizar os dois times pelo belo jogo e dizer que a gente está aqui para apoiar o futebol, que é muito importante para a comunidade e para todos os visitantes aqui do município e de cidades vizinhas e comunidade vizinha também. Só isso, Nilson, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Valeu, muito obrigado, Tim Amaral. Vamos para a foto oficial, rapaz. Que entrevista bacana, gostei, viu? Ofereceu para a esposa, né? Para fazer uma média, né, velho? Senão o almoço não sai ajeitado lá. E para o filhinho, né? Vamos fazer a foto? Vai lá, Pierre. Vamos ajeitar agora, peraí. É isso Vai aí, lá. pessoal. Vocês ouviram a entrevista aí, Nilton, muito bem nas palavras. Também o Tim Amaral falando um pouquinho com a gente, ele que é vereador do município. E o Gilcinho jogou demais, fez o gol, só não fez chover. Jogou, parabéns, Gilcinho, parabéns. Merecidíssimo, né? E a humildade dele oferecendo para a esposa e para o filhinho. Hoje vai ter festa em casa, com certeza vai ter aquele almoço de milhões ou aquela janta de milhões, que o almoço já se